A informação foi revelada pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Em 2020, o rombo foi de mais de 36 bilhões de reais. Na quarta-feira, o Conselho Nacional de Previdência Complementar deve isentar o governo de aportar recursos nas estatais para reverter o déficit. Passageiros enfrentam transtornos no Aeroporto Internacional do Recife nesta manhã. Ao menos 2 voos foram cancelados e outros estão atrasados devido a uma falha no sistema de iluminação da pista do terminal. O problema foi consertado ontem, mas ainda causa reflexos nas operações do aeroporto. E a polícia da África do Sul investiga se a morte de 21 adolescentes foi causada por intoxicação ou envenenamento. Os corpos foram encontrados em uma discoteca na cidade de East London neste domingo. Os agentes ainda não sabem qual produto pode ter causado as mortes, mas já descartaram que um tumulto tenha sido o motivo delas. Segundo a agência Reuters, a vítima mais nova tinha 13 anos. No horário de Brasília, 10h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN, ZYD 464, FM 92,5 MHz, Rio de Janeiro. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Rio. Apresentação: Carlos Andreasa e Bianca Santos. Bom dia, meus amores! CBN Rio no ar. Eu estava com saudade. Eu faço essa introdução aqui sem nem olhar para a pauta. Eu sei qual é a pauta, mas eu finjo que não sei, porque senão não consigo demonstrar a minha saudade. Eu estava com saudade de vocês imensamente. Não trabalhei na sexta-feira, embora deva registrar que estive aqui na empresa na sexta tarde para um projeto secreto, tá bom? Não trataremos dele ainda, mas, portanto, não trabalhei na manhã, não fiz nem CBN em Foco na sexta, nem CBN Rio, estava com muita saudade e mais, estava com muita saudade dela, Bianca Santos. Por quê? Fizemos o programa na semana passada juntos, mas Bianca estava no estúdio móvel. A CBN tem um estúdio móvel em Niterói, que é a residência de Bianca Santos. Agora ela está comigo, de volta aqui no estúdio. Eu estava com muita saudade. Você faz muita falta, Bianca Santos. Ah, que saudade que eu tava também, Andreasa. Bom dia. Só que não, porque você na sexta-feira estava com o Gabriel Freitas. Eu escuto o programa, tá? Eu tenho saudade. Você estava com o Gabriel Freitas aqui, soltaram a vinhetinha... CBN Rio, com Bianca Santos e Gabriel Freitas. E você pareceu uma manteiga derretida. Ai, que linda essa vinheta. Gostei dessa vinheta. Eu posso me explicar? E eu estava ouvindo e falei, Traíra está fechada com Gabriel Freitas. É verdade. Por favor. A sua bronca foi real mesmo, mas eu quero me explicar. A gente não tinha essa vinhetinha pronta. E o Renato Silva, que estava aqui nos trabalhos técnicos, teve que montar rapidamente em cima da hora. Então deu tudo certo. Por isso que fiquei feliz. E transmiti aqui a minha felicidade com aquela vinheta que foi produzida em cima da hora no ar. Foi isso que aconteceu. Tá explicado? Tá tudo bem, tá tudo certo. Então agora, tá. Eu não vou mais sair. Não faço mais chinelinho, mais. Não tenho folga, não saio mais daqui, porque o programa tava muito bom. Tava bom. O programa é muito bom. Aliás, isso é uma coisa muito legal aqui. A gente é muito parceiro. Eu e Bianca Santos, eu tô brincando, tá? Mas eu mandei mensagem mesmo pra ela reclamando e tal. Mandei pro Gabriel também. Tá gostando? Zoando, né? A gente zoa, a gente é muito parceiro aqui. Mas a gente tem muito prazer, eu tenho muito prazer em ver a turma chegando. Eu também. Eu acho muito legal. A gente saber, primeiro, que é uma aula de humildade. Ninguém é insubstituível. As pessoas fazem falta, mas ninguém é insubstituível. Então nós temos aqui uma equipe que todo mundo está preparado ou se preparando para, em situações excepcionais e olhando para o futuro, sentar nessa cadeira e apresentar o CBN Rio. E nós temos obrigação formadora, né? Nós não somos professores, a Bianca até é, mas nós não somos professores, mas nós temos experiência. E é legal ver o Gabriel fazendo esse programa, a Alexia Souza fez esse programa. Ouvi os programas com o Gabriel e com a Alexia, ficaram Raíssa muito legais Cerdeira também. já fez esse programa, a Natália Furtado já fez esse programa.
Isso é muito legal. Nós temos uma equipe capaz de fazer o programa, de ancorar, de apresentar, de tocar o programa em alto nível. Isso que é importante, porque o que importa é o microfone pesado da CBN e a intermediação, a representação para nossos ouvintes, queridas e queridos. Independentemente de quem esteja sentado aqui, uma coisa é certa, Andreasa. O nosso ouvinte nos ajuda a construir o programa, sempre, né? De segunda a sábado, das 10 até meio-dia, você tá aqui. A sua participação é muito bem-vinda. Continue participando com a gente, comentando os assuntos que a gente vai tratando aqui. Também informando em tempo real, condições do tempo, informações do trânsito. Mande para o nosso WhatsApp, pode ser por mensagem escrita ou mensagem de voz. O número, salva aí, para você que não tem ainda. É o 99764-2381. 99764-2381. Estamos também no Twitter, @CBN Rio, no Instagram, no perfil CBN Rio de Janeiro. Você nos ouve pelo seu radinho em 92,5, pelo aplicativo, pelo site da CBN e nos assiste também pelo canal da CBN no YouTube ou pelo Globoplay. Bianca Santos, vamos girar a reportagem? Bora! Chamar o grande repórter Gabriel Freitas, excelente âncora também, para falar de uma coisa muito séria. No entanto, antes de falar de uma coisa séria, registrar que nós o elogiamos aqui como repórter e apresentador, mas que ele é péssimo no stand-up paddle. Uma vergonha. Eu vi. Você viu? Não fica, não Não consegue deu certo, fazer. Péssimo, Gabriel. Infelizmente, Freitas. a gente tem que falar. Mas eu precisava fazer esse registro, mas e sem dar direito de defesa para Gabriel Freitas, entrando logo no assunto muito sério, que foi o assalto ao shopping na Barra da Tijuca, não por ser na Barra da Tijuca, obviamente um assalto a shopping numa noite de sábado, qualquer que seja o shopping, movimentado com uma vítima fatal. Bom dia, Gabriel Freitas. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Andreasa. Bom dia, Bianca. Bom dia para todo mundo. Seja bem-vinda de volta ao estúdio, Bianca. Já já a gente fala um pouco melhor sobre essa minha atuação no stand-up paddle, mas de fato uma situação muito triste que aconteceu aqui na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, nesse final de semana. Um assalto no Village Mall, né? Um shopping de luxo aqui na Barra da Tijuca. Como você disse, Andreasa, infelizmente com uma pessoa morta. O Jorge Luiz Antunes, de 49 anos. Ele que era segurança paisana, trabalhava ali nesse shopping, não era contratado diretamente pela empresa, ele fazia o trabalho de maneira freelancer, né? De maneira, não havia um contrato de fato, mas ele já estava atuando ali no shopping há alguns meses. Inclusive, os familiares e os amigos do Jorge Luiz estão reunidos neste momento para as últimas homenagens e para a despedida dele no velório que começou às 10 horas da manhã. Ele vai ser enterrado hoje, durante a tarde, no cemitério municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele morava em Nova Iguaçu, a família toda dele é de lá. Jorge era casado, tinha 4 filhos e 4 netos. Ele recebia uma diária de R$180. Era um trabalho de fato freelancer. Ele usava esse valor que ele recebia de maneira... não era um trabalho formal, mas ele usava esse dinheiro para sustentar a família, né? 4 netos, 4 filhos. Ele está fazendo muita falta agora para os familiares, né? A gente sabe que ele estava do lado de fora da unidade, do lado de fora do shopping. Ele era responsável por fazer o monitoramento externo da área para identificar se havia algum suspeito, algum criminoso podendo entrar na unidade, e ele avisava por radiocomunicador aos seguranças que trabalhavam dentro da unidade, esses sim uniformizados. O Jorge não trabalhava com uniforme, ficava do lado de fora, acima de qualquer suspeita ali, de qualquer criminoso que pudesse entrar nesse shopping, mas infelizmente o que aconteceu no sábado foi justamente esse, um crime muito triste, né, e muito bem organizado pelos criminosos. O Portal dos Procurados, inclusive, do Disque Denúncia, divulgou um cartaz pedindo informações que ajudem na captura, então, dos assassinos do Jorge Luiz, que morreu, né, nesse sábado, no último sábado, nesse assalto a uma joalheria desse shopping na Barra da Tijuca. Estão sendo oferecidos R$50 mil por pistas que levem os investigadores a encontrarem os integrantes dessa quadrilha e, principalmente, o autor dos disparos que atingiram o segurança. A Polícia Civil, pessoal, já sabe que 12 criminosos participaram dessa ação. E eles agiram, como eu disse, de maneira muito coordenada, né? Antes deles assaltarem a joalheria,
Eles ainda circularam pelo shopping, analisaram a movimentação dos frequentadores e também dos seguranças, né? Até porque tudo tinha que ser feito mesmo de maneira muito calculada, já que essa joalheria, a joalheria Sara, fica no segundo piso do shopping e a fuga não seria tão simples assim. Para fugir, eles até fizeram uma mulher refém, ela que foi levada para fora do shopping, feita de escudo por esses criminosos, né? Algumas testemunhas disseram que outras pessoas foram feitas reféns também dentro da unidade, dentro do shopping, mas do lado de fora foi libertada então uma mulher, pelo menos foi o que disseram algumas testemunhas. A gente também sabe que enquanto tudo acontecia, outras lojas do shopping fecharam as portas, né, com medo de que os criminosos entrassem, e muita gente ficou presa dentro dessas lojas, né, até o trabalho finalizar, né, o trabalho dos peritos que chegaram até o shopping pouco tempo depois. Os bandidos ainda roubaram motos que estavam do lado de fora e dentro do estacionamento. Algumas pessoas, inclusive, relataram que tiveram suas motos roubadas. Todos eles fugiram em motos. E aí a Polícia Civil, a Polícia Militar também chegou até o local. Chegaram, né, as duas corporações dos agentes para fazerem ali a perícia e todo o monitoramento da área para saber se não havia nenhum risco para os outros frequentadores do shopping. Foi uma situação muito difícil. O Shopping Village Mall diz que lamenta a perda da vida do colaborador, afirmou que está em contato com os parentes diretos, prestando total apoio, com respeito e solidariedade, é o que diz a nota do Village Mall, da Multiplan, que é a empresa que administra o Village Mall. A administração também informou que está colaborando com as autoridades e agora então fica a busca, né, a pergunta dos investigadores, quem são os criminosos que entraram nesse shopping, que infelizmente terminaram com a vida de um segurança que estava ali prestando o serviço dele de maneira para ajudar também o corpo de seguranças que trabalhavam já nesse shopping. Não era registrado, não tinha carteira assinada, trabalhava de maneira freelancer, e agora os familiares também se despedindo dele lá no velório que está acontecendo em Nova Iguaçu. O número, para quem não sabe, o número do Disque Denúncia é o 2253-1177. É possível também fornecer informações pelo aplicativo do Disque Denúncia, é só baixar na sua loja de aplicativos do seu celular e passar todas as informações de maneira anônima. É sempre bom avisar isso, né, aos nossos ouvintes, de que tudo é feito de maneira anônima e vai ajudar, sem dúvida, os investigadores, que contam também com o apoio e com as informações passadas por testemunhas ali do local. Bianca e Andreas. Gabriel, só reforçando então, são 12 bandidos, né, são 12 suspeitos de participarem dessa ação criminosa, nenhum preso até o momento? Até agora nenhum preso, Bianca, e aí começa agora o trabalho, já começou na verdade o trabalho de buscas, né, para tentar identificar e prender todos esses criminosos que participaram desse assalto ali no Village Mall. Ok, obrigada. Um esquema profissional, né? Profissional. Certamente pensado, medido, os riscos tomados, a joalheria no segundo andar, estudaram muito o cenário previamente, com certeza, no dia esperaram o melhor momento, sábado à noite, pega todo mundo de surpresa. Você nunca espera um assalto ali naquele shopping de altíssimo luxo. Acho que é o shopping mais sofisticado, mais caro, com produtos mais caros do Rio de Janeiro. Nunca vai esperar, especialmente num sábado à noite. Há um relaxamento, inclusive em termos de segurança. Não nos iludamos a esse respeito. Parece que o shopping estava muito cheio, mais do que o normal para o horário. Eu acho que estava chovendo, né? Era um dia chuvoso. As pessoas costumam ir a shoppings. Eu certamente não. Mas ninguém está livre desse tipo de atividade. Vejam que foi uma operação criminosa muito violenta, né? Eles agiram para intimidar mesmo. Eles dispararam tiros para intimidar, para abrir espaços. Fizeram clientes reféns. Fizeram clientes reféns. Destruíram as vitrines, porque eles não tinham, me parece, muito tempo, e sabiam disso, para acesso a cofre. Eles tinham que pegar o que estava em vitrine, muita joia, pedra preciosa e relógios que são valiosos. Imagino que tenha sido essa a intenção, daí porque feito dessa maneira. Uma atividade criminosa muito bem sucedida, não tem presos até agora, ninguém foi preso. Vítima, e é sobre isso que eu quero falar, Jorge Luiz Antunes. Estava trabalhando, né? Estava ralando para ganhar o dele. R$180. A gente tem de registrar isso. O preço, o valor daquele trabalho. Claro, ele aceitou, né? Não havia formalidade, não havia contrato, era um bico.
que o Jorge estava fazendo para ganhar R$180, que fariam uma diferença tremenda na vida dele. Mas a gente precisa olhar para isso com um olhar crítico, né? A gente tem aí dados de queda de desemprego, né? O IBGE, o emprego, no último dado do IBGE, baixou dos 2 dígitos, baixou de 10%, ficou em 9,8%, alguma coisa assim. Nós já tratamos aqui disso. Qualquer emprego está valendo numa situação de crise como essa. Mas esses dados do IBGE colhem o Jorge Luiz. O Jorge Luiz, segundo o IBGE, ele seria um empregado. Sem nenhum vínculo, nada, ganhando muito pouco. Perguntado pelo IBGE, sim, isso que ele faz nesse shopping, isso que ele fazia nesse shopping, se encaixaria como um emprego. Para a gente ver como a situação continua muito grave. As pesquisas mostram, aliás, as pesquisas essas projetando o ano eleitoral, que no bojo da inflação, da crise, a principal preocupação das pessoas é com o desemprego. É com o desemprego também em perder o emprego que tem. O Jorge era mais um fazendo bico em busca de algum para sobreviver, numa relação absolutamente sem laços e, muito provavelmente, o Jorge sem apetrechos. Eu falo em treinamento, né, em técnica, para uma situação como essa. É algo que, não quero citar nomes, é algo com que uma empresa tem de se preocupar, sabe? Com a vida do Jorge, com o que oferece para o Jorge Luiz e também com o que oferece para os seus clientes, que se acham seguros e não estão seguros a contento. Vamos aguardar agora os desdobramentos da investigação. Toda a nossa solidariedade à família, aos amigos do Jorge Luiz Antunes. Deixa 4 filhos, deixa 4 netos, uma família desamparada, né, que dependia dele. E chama a atenção o fato de, entre as funções nesse trabalho, ele ter a obrigação de abordar suspeitos dentro desse shopping, né? E mesmo, como você disse, sem treinamento, sem um armamento, né? E o que é abordar suspeito, né? Isso é uma atividade preconceituosa. Também. Né? O que é? O que é um suspeito? O que é um suspeito? O que caracteriza um suspeito? Vamos entrar nessa? Vamos dizer? É o preto. Certo? Que, de repente, está vestindo uma roupa simples para os padrões daquele shopping. Olha para onde se vai. Não é isso. Não é um papel. Não é um papel. Não existe essa função. Mas o Jorge Luiz Antunes tinha essas obrigações em busca de sobrevivência com 4 filhos sem ter técnica para aquela função. Isso é responsabilidade dele ou de quem o contratou? Contratou não. De quem o embicou nessa situação extremamente precária. Ali nesse shopping, olha, eu não tenho nada contra consumo caro não, eu gosto de coisa boa, tá? E eu gosto de ter coisa boa, tá? Então sem hipocrisia aqui, deixa hipocrisia para os outros. Ali naquele shopping, que eu não frequento, você tem um segurança, um vigilante ganhando 180 e você vai num restaurante com um prato a 180. Você vai no cabeleireiro e paga suas luzes a 1.800 e compra uma bolsa a 18 mil reais. Só para ficar nos números do caso aí. O que isso quer dizer, Carlos Andreasa? Isso quer dizer que o fosso é muito grande. O fosso é muito grande. A distribuição de riqueza está errada aqui entre nós. Falando aqui desde um lugar de elite, certo? Certamente nós estamos no topo da pirâmide de renda no Brasil, que é um país muito pobre. Agora, tudo bem, é um shopping de luxo. Nós somos a favor. Tem consumo, tem mercado, gera riqueza, gera emprego. Gerou até uma oportunidade para o Jorge Luiz. O ponto é o seguinte, não pode um trabalhador ser tratado dessa forma. Tem que ter um pouco mais de cuidado com as pessoas. Tem que ter um pouco mais de cuidado com quem presta serviço para você. Algum vínculo, sabe? R$180. R$180 o cara ganhava para esse dia de serviço, né? Para se expor, para se colocar em risco. Para se colocar em risco. A gente tem de pensar sobre isso, gente. Tem de pensar. Tem de pensar. 4 filhos, Bianca.
4 filhos. É difícil, né? Demais. Como é que a gente aborda isso? São duas questões aí, são duas vertentes, né? Essa questão direcionada à vítima, ao Jorge, que não está mais aqui, não está ao lado dos seus, né? Que perdeu a vida nessas circunstâncias. E também a busca pelos bandidos, que a gente continua acompanhando. 12 criminosos que estão soltos depois de planejarem e atuarem nessa ação criminosa tão profissional. E tem outra coisa aqui também. Como não havia vínculos entre o shopping, a empresa, a administradora e o Jorge Luiz, morreu, tá morto. Morreu, tá morto. Essa empresa não tem vínculo qualquer com Jorge Luiz Antunes. Então, nós precisamos moralmente, cobrar que a empresa mate no peito e assuma para com a família de Jorge Luiz as responsabilidades que não teve com ele. Sabe? Precisa chegar junto, rapaziada, e ajudar essa família. E não é só para pagar funeral, não. Não é só para pagar funeral e tal. É indenizar essa família. Sabe? Fazer um acordo. Se antecipa. Chega junto. São 4 filhos. Perderam um pai. 49 anos, cara. Chega junto. Ajuda essa família. Ó, vamos fazer um plano aqui para vocês. Vamos pensar numa forma de vocês terem uma renda, um ressarcimento, uma indenização. Aqui não estou sendo obrigado pela justiça, não precisamos entrar nisso. Vamos chegar a um acordo? Tem dinheiro de onde fazer isso para ajudar essa família. Um plano de estudos, sei lá, para esses 4. Sabe? Alguma forma de compensar essa família pela, desculpa dizer, pela negligência para com o Jorge. O Jorge não estava preparado para a função, o Jorge ganhava muito pouco, talvez estivesse até mal alimentado, não tinha condições, estava largado ali para fazer uma função que ele não poderia fazer. Também aí o desrespeito para com os clientes. Então, seria muito legal, nesse momento, até em homenagem à memória do Jorge Luiz, que a empresa se antecipasse para cuidar dessa família, Bianca Santos. Não sei se a gente está idealizando muito as relações empresariais, mas seria algo esperável. É importante a gente ter também o posicionamento da empresa, né? Gabriel Freitas deve estar correndo atrás disso e vai voltar ao longo do CBN Rio com outras informações. Agora, 10h24. Ainda no noticiário policial, estamos também acompanhando a investigação de um outro caso terrível, a morte de um casal de idosos dentro de um apartamento no Jardim Botânico. Quem traz os detalhes é Maria Eduarda Luan. Bom dia para você, Maria Eduarda. Oi, Bianca. Bom dia para você, Andreasa. Bom dia também ao nosso ouvinte. Pois é, mais um caso horroroso que aconteceu aqui na cidade do Rio. Os corpos de Geraldo Coelho, de 73 anos, e de Océlia Coelho, de 72 anos, serão transferidos hoje para Fortaleza, no Ceará, onde serão enterrados. O enterro deles deve acontecer amanhã, na cidade, então, onde eles moravam. Esse casal morreu após ser esfaqueado pelo ex-genro no Jardim Botânico, na zona sul do Rio, na última sexta-feira. Os dois são pais do professor de inglês Felipe Coelho, de 39 anos, que estava em processo de separação com Cristiano Lacerda, de 49 anos. Mas esse casal ainda morava junto, no mesmo apartamento. E na noite de sexta, Felipe saiu para se encontrar com alguns amigos. Cristiano ficou em casa, na presença dos pais de Felipe, Esse casal que, como eu disse, é de Fortaleza e estava aqui no Rio para visitar o filho. E por ciúmes, Cristiano esfaqueou os dois. Quando chegou em casa, Felipe viu os pais mortos no sofá e o ex-namorado estava desacordado no banheiro. E ao lado dele, vários medicamentos, e uma seringa foram encontrados pelos policiais. Ele precisou ser internado, segue sob custódia e foi transferido do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul, onde estava internado, para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins, na Zona Norte aqui do Rio, onde está sob custódia. Polícia Civil agora investigando esse caso. Bianca. Obrigada, Maria Eduarda Luan, pelas informações sobre esse caso terrível mesmo. E qualquer nova informação
você nos traga, por favor, né? Porque a polícia está investigando as circunstâncias, todos os detalhes. Você já trouxe aí algumas circunstâncias que já foram apuradas e nos revelam um caso muito sombrio, né? Precisamos de mais dados de investigação para aprofundar a história. Há suspeitas, há uma apuração em andamento. O que a gente sabe é que esse casal de idosos não tinha nada com a história, né? Vítimas, absolutamente vítimas, Bianca Santos. Agora 10h26, vamos prestar serviço para o nosso ouvinte, Andreasa? Informações do trânsito neste momento, informações direto das ruas do Rio. A linha vermelha tem retenções por conta de um carro enguiçado na altura do Batalhão da Maré, no sentido centro. O trânsito tem problemas na altura da rodovia Washington Luiz também e entre a Maré e o Caju. Pela Avenida Brasil, agora, retenções no sentido centro, desde Parada de Lucas até Irajá e mais à frente também no Caju. Na Zona Sul, Jardim Botânico, tem um ônibus enguiçado, uma faixa ocupada no sentido Humaitá, na altura da rua Pacheco Leão. O trânsito ali é só intenso. Pela linha amarela, em direção à Barra, reduz a velocidade o motorista na altura da Avenida Jeremário Dantas, desde o acesso até a Ayrton Senna, vai reduzir a velocidade também. E no sentido centro, de Maria da Graça até a Avenida Brasil, o fluxo está intenso. Vamos dar uma passada pelos transportes, porque o VLT agora... Estava com saudade desse IES. Tava. O VLT tem uma falha numa composição entre as paradas Candelária e 7 de setembro. Isso está impactando as viagens das linhas 1 e 3 nesse momento, intervalos irregulares, e os outros VLTs aguardam ordem de circulação. Então, hoje eu começo falando sobre o VLT antes da Supervia. Olha só que milagre. Não, mas você está protegendo a Supervia, não é possível. Não, vamos mudar um pouco a ordem, né? Vamos dar uma segurada. A gente vai ter que falar da Supervia hoje, certo? Não, eu tenho que falar. A Supervia agora, com intervalos normais. Agora, às 10h28 da manhã. Mas mais cedo, adivinhe só, é fácil para o nosso ouvinte adivinhar, né? Havia problemas nos ramais de Santa Cruz, Japeri e Saracuruna. Nunca tem Saracuruna, nunca. Atrasos, né? O passageiro enfrentou muito atraso nesses ramais. Só no ramal Belfor Roxo, que a situação estava normal hoje cedo. Isso! Corram pra lá! Que isso! Pois é, a Supervia não informou o motivo dos atrasos nessa segunda-feira. Tem feito isso normalmente, né? Não dá mais uma justificativa para o passageiro. Só disse que mais cedo intervalos estavam irregulares e agora a operação é regular. Regular como? Regular é aquele padrão, né? É péssimo. Regularmente péssimo. Ô, Bianca Santos, você tá falando mais que a mulher e o homem da cobra junto e o Laerte Afonso quer um reclame. Quer? Vai lá, fatura lá. Vai com você, Lala. Vai, então Lala. A gente volta já com o repórter CBN. CBN Rio. Apresentação: Carlos Andreasa e Bianca Santos. Há mais de 30 anos, o LAC Laboratório é referência em qualidade, segurança e rapidez. Exames em geral, testes especiais, vacinas, treinos com eletroestimulação, estética e muito mais. Atendimento 7 dias por semana em uma de nossas unidades e a domicílio. Mais informações pelo WhatsApp 998877077 ou pelo site lac.com.br. Repórter CBN. Segunda-feira, 27 de junho de 2022. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o pior momento da inflação no Brasil já passou. Ele destacou que os governos do Brasil e de outros países têm adotado medidas para atenuar o processo inflacionário, mas alertou que é preciso adotar políticas de forma coordenada para evitar a queda de investimentos nos setores mais atingidos. As afirmações de Campos Neto foram dadas durante o Fórum Jurídico de Lisboa.
O estado de São Paulo deve perder 4 bilhões e 400 milhões de reais em arrecadação com a redução do ICMS da gasolina de 25% para 18%, que passa a valer hoje. A medida deve baratear o preço nas bombas em 48 centavos. A redução na alíquota foi anunciada depois de o presidente Bolsonaro sancionar o projeto de lei que limita a cobrança de ICMS de bens essenciais sem previsão de compensação aos estados. As buscas por 2 tripulantes do navio que naufragou no Recife chegaram hoje ao 6º dia. Dos 8 tripulantes que estavam a bordo, 4 foram resgatados e 2 foram encontrados mortos. O navio cargueiro saiu do porto do Recife na última terça-feira, rumo a Fernando de Noronha. A embarcação naufragou próximo a Cabedelo, no litoral da Paraíba. Os líderes dos países com as maiores economias do mundo prometeram apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia pelo tempo que for preciso. A declaração está em um comunicado conjunto da cúpula do G7 reunida na Alemanha. A promessa é de apoio financeiro, humanitário, militar e diplomático. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a guerra precisa terminar ainda este ano para evitar o desabastecimento de itens básicos na Ucrânia durante o próximo inverno europeu. Hoje, o conflito chegou a 123 dias. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Está ouvindo este som? É uma motosserra, mas muita gente escuta uma moto. Com as fake news é igual. Você ouve uma coisa que nem sempre pode ser verdade. Conte com o jornalismo para saber o que é fato ou fake. Fato sim, fake não. Uma campanha TV Globo, Globo News, G1, O Globo, Extra, Valor e CBN. No episódio dessa semana do podcast CBN Professional, que é uma parceria com o jornal Valor Econômico, você vai saber como liderar equipes multiculturais. E para falar sobre esse assunto, eu, Juliana Prado e a Bárbara Bigarelli do Valor, conversamos essa semana com Javier Gimeno, vice-presidente sênior e CEO da Saint-Gobain na América Latina. As equipes brasileiras são muito mais empáticas. A comunicação é mais fácil. Em Ásia, pelo sentido da disciplina e da hierarquia que eles têm, são mais discretos na hora de expressar as suas opiniões. Para ouvir esse episódio completo, é só baixar o podcast que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. CBN Rio. Apresentação: Carlos Andreasa e Bianca Santos. Agora 10h34, estamos de volta no CBN Rio com muita informação, muita prestação de serviço. Claro, a sua participação também fundamental. Você nos ajuda a construir o programa sempre de segunda a sábado das 10 até meio-dia. Para tudo, que eu tô aqui desconcentrada, totalmente desconcentrada, porque acaba de chegar um presente para o Andreasa. Não, para o Andreasa não, para a equipe CBN Rio. Por favor. Não. Antes disso, eu quero fazer um registro aqui importante, porque eu acho que eu nunca te falei isso. Faça. Você é a melhor leitora de repórter CBN da história. Impressionante. Eu tava morrendo de saudade disso. Impressionante. Engraçado, como você né? lê bem. O Gabriel Freitas fez a leitura do repórter CBN nas minhas folguinhas. Se fez, nem reparei. Ah, por favor. Você é a melhor leitora de repórter CBN da história. Dito Ouvinte, tá falando sério ele, né? Ele não falou isso pro Gabriel também não, né? Na minha ausência. Não, eu acho que ele não leu. Me conte. Acho que ele não leu. Tá. Mas é o seguinte. Fala. Acabo de receber, ainda não provei, tá? Acabou de chegar aqui uma belíssima bolacha, um biscoitão de pé de moleque, não. Mas olha o tamanho da criança. Bonito. Tá vendo? Quem tá acompanhando com imagens. Sabe quem mandou? Quem? Me chamando de fabuloso Carlos Andreasa. Para mim, portanto.
Fabuloso Carlos Andreasa, parabéns pelo seu trabalho. Eu sou o brasileiro que mais odeia, ele odeia alguém, que eu não vou dizer quem é. Não Conta. Não vou dizer, brincando. não posso falar. Não é nenhum de nós, é poderoso, né? Márcio Fernandes. Muito obrigado, Márcio. Márcio me traiu porque ele já me mandou bolinho de bacalhau uma vez. Bianca Santos. Agora é só pra você o pé de moleque? Márcio, eu vou dividir com a rapaziada aqui, tá bom? Muito obrigado, Márcio Fernandes. É o segundo concorrente no nosso concurso. O primeiro, o Sandro. Isso. Certo? Mandou o pé de moleque de Minas. Diferente do que nós conhecíamos, tá ali. Já comi bastante, mas tem pra você se você quiser provar. Pra você poder dar um pitaco no concurso. Ele mandou um pé de moleque que lembra a estrutura, lembra a forma da rapadura, mas a consistência da paçoca. É um pé de moleque mineiro. É pé de moleque. Diferente do que nós estamos acostumados aqui, que é mais parecido com esse aqui do Márcio. Márcio, muito obrigado. Vai pro saco, tá? Vai pro saco rápido. Vou dar pra Laís Vieira, só que tá com o Renatinho na barriga e tem que se alimentar bem. Você vai me dar um pedacinho também. E porque Laís Vieira me dá biscoito. Ela me deu agora antes. Bianca Santos me deu uma vez uma castanha na vida. Eu vou roubar, não vai ter jeito. Obrigada, Márcio, pelo carinho. Agora 10h37... Tem falta d'água, hein? Em alguns pontos da Zona Norte. A nossa querida ouvinte Helena Furtado, mandando aqui uma mensagem, disse que em Bento Ribeiro tem problema de falta d'água desde sábado. E ela não sabe o que está acontecendo, quer saber. Nós vamos perguntar para Águas do Rio o que acontece em Bento Ribeiro. Eu sei que a Águas do Rio está fazendo um reparo na adutora Silva Vale, em Cavalcante. Começou hoje, agora há pouco. É a área do Laerte Afonso lá. Esse serviço é decorrente de um vazamento que aconteceu durante o domingo. Então, não tem a ver com essa falta d'água de Bento Ribeiro da Helena. Duas coisas diferentes, né? Sobre o serviço de hoje, a previsão é que termine ao meio-dia. Então, é um serviço rápido. Mesmo assim, o abastecimento pode ter problemas, porque ele só vai ser retomado de forma gradativa depois da conclusão total da manutenção. Então, alguns bairros, algumas regiões podem ser afetadas, desde a Zona Oeste, em Praça Seca, Campinho, até a Zona Norte. Quer que eu fale aqui os bairros, rapidamente? Por favor. Vamos lá, então. Oswaldo Cruz, Ramos, Bento Ribeiro. Olha aí, Bento Ribeiro também pode ser afetado. Marechal Hermes, Madureira, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Irajá Colégio, Rocha Miranda, Barros Filho, Coelho Neto, Vista Alegre, Vila Cosmos, Cordovil, Honório Gurgel, Complexo do Alemão, Quintino, Piedade, Pilares, Encantado, Cavalcante, Tomás Coelho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Del Castilho, Benfica, Jacaré, Bom Sucesso, Higienópolis e Mangueira. Que isso? Toda essa região da Zona Norte pode ter problemas de falta d'água, porque está acontecendo uma manutenção que começou hoje cedo, vai até meio-dia e pode afetar. Chegando até na Leopoldina. Isso aí. Uma grande área, uma área de abrangência grande. Laerte Afonso vai ter banho, talvez não tenha banho não, ainda lá. Laerte já falou aqui, a Laís provocando. Que bom, né? Tá com esse frio, não tomar banho. Que isso, Laís Vieira? Aliás, antes da gente avançar, Laís Vieira vai entrar daqui a pouquinho, mas antes disso, eu queria um bom dia dela, porque ela também tá voltando ao estúdio hoje, ou não? Por favor. Verdade, bom dia, que bom estar de volta. Bom dia, Você tem direito ao pé de moleque que você quiser, tá tudo bem com você e com o meu sobrinho Renatinho, tá tudo né? bem, vai ficar melhor ainda depois do pé de moleque. Tá bom, então, vamos em frente. Está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Equipe completa, né? Todo mundo de volta, equipe titular, que bom, saudáveis, felizes, cheios de disposição. Tudo voltou ao lugar, ou seja, a bagunça está armada. Vamos chamar a Maria Eduarda Luan, Bora. É isso? Para trazer atualizações sobre operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. E aí, Duda, tudo bem? Tudo bem, Andreasa. Polícia Militar, então, realizando várias operações aqui na cidade do Rio na manhã de hoje, desde as primeiras horas da manhã. PMs da Unidade de Polícia Pacificadora estão atuando no Morro do Cantagalo, em Copacabana, na Zona Sul. Até o momento, não há informações de prisões ou apreensões, nem também o motivo dessa ação de hoje no Morro do Cantagalo.
Tem também operação policial acontecendo na comunidade da Cidade de Deus, na zona oeste da cidade. E na zona norte, os militares realizam uma operação nas comunidades Furquim Mendes e Dique, no Jardim América. E os militares também estão atuando na comunidade da Bandeira 2, em Del Castilho, também na zona norte do Rio. A gente pediu para a Polícia Militar um balanço aí dessas operações, dessas ações de hoje, mas até o momento nós não temos informações de prisões nem apreensões nessas ações. Mas fica aí o alerta, né, para os moradores, para os motoristas que circulam aí por essas regiões, que a Polícia Militar está atuando, realizando operações nessa manhã de hoje. Andreasa, Bianca. Maria Eduarda, a gente vai ficar atento a essas operações e você traz notícias atualizadas aqui ao longo do CBN Rio, mas eu queria também te passar uma outra missão. Eu acabei de receber mensagem aqui do Rafael Alves, ele que é do sindicato do Detran e diz que está em frente ao Palácio Guanabara agora em um protesto, lutando por melhores condições de trabalho no Detran, por melhores salários também. E a gente falou sobre esse movimento, né, dos funcionários do Detran na semana passada, na sexta-feira, e preocupados com os reflexos, os impactos disso para quem precisa, para quem depende do Detran. Sabemos que o serviço, mesmo com todo mundo trabalhando normalmente, já tem problemas, já tem dificuldades, né? E ainda mais agora, com uma grande parte dos funcionários em greve. Então, a gente quer ver os dois lados, né, Duda? A situação do trabalhador, as reivindicações e também a situação do cidadão, que depende do Detran para saber se ele já está sendo afetado por essa paralisação de alguma forma. Você pode apurar esses detalhes e trazer outras informações aqui ao longo do programa? Vamos sim, Bianca. Eu vou falar com o Detran e aí a gente traz aí para o nosso ouvinte. Tá, eu vou te passar também o contato do Rafael Alves, que está na frente do Palácio Guanabara nesse momento. Que calor nesse estúdio, hein? Minha Nossa Senhora, não é possível. É bronca do ouvinte? É bronca do âncora? Não, bronca do âncora, não é possível. A gente, ô Laís Vieira, não tava assim. Você volta e a sua tirania se estende à temperatura no estúdio. Tá frio lá fora. Aí acontece, tira o casaco, sai, pega um golpe de ar, como diria minha avó, pega um golpe de ar, fica resfriado, doente, entendeu? E eu não posso ficar doente. Não. Entendeu? Não. Então, você quer que eu tire o casaco? A Laís está falando aqui ao fundo, ela está com o microfone desligado, mas eu estou ouvindo. Mas, Andreasa, olha o seu casaco, um casaco quente, um casaco de inverno. Tá frio e a temperatura... Como é que é, Laís? Abre o microfone da Laís Laerte. Hoje ele não pode nem tirar o casaco, que veio com um pijama por baixo. Que abuso. Que abuso. Vou tirar sim. Ué. Vou tirar sim. Verdade. Se eu tirar, a audiência sobe, hein? Só que eu não vou apelar. Eu vou voltar aqui na semana passada eu fui acusado aqui de vir de pijama. Foi um problema aqui, que eu vim com um casaquinho azul claro. Uhum. Mas hoje é uma camisa básica, camiseta branca e um casaco. Uhum. Laís Vieira voltou muito abusada. E, aliás, criando mal a rapaziada aqui, porque também na sua ausência, Alexia Souza também estava super virando o olho pra mim e tal. O âncora que bagunçava. Tá na moda esse negócio de virar o âncora pra mim aqui. Virar o olho. O que eu falei? Virar o âncora. Não, vira o âncora também, virar o olho, né? Tá na moda o negócio de virar o olho pra cima, o âncora que bagunça o roteiro. Vamos botar a bola no chão e fazer o roteiro direitinho, chamando Raíssa Cerdeira. Às 10h44, para falar sobre o caso Kathleen Romeu, porque esse julgamento, que é tão esperado pela família, deve ser retomado nessa segunda-feira. Não é isso, Raíssa? Bom dia. Oi, Bianca. Muito bom dia a você, bom dia, Andreasa, e os nossos ouvintes. É isso mesmo. A Justiça retoma hoje esse julgamento do caso da Kathleen Romeu. A jovem, foi atingida por um tiro de fuzil no peito no Complexo do Lins, na zona norte aqui do Rio, durante uma operação da PM em julho de 2021. A Kathleen, como a gente lembra, tinha 24 anos, ela era designer e estava grávida de 3 meses quando foi morta. Hoje vai ser ouvida uma testemunha da defesa dos PMs envolvidos na morte dela, e essa testemunha que faltou à primeira audiência que foi realizada em maio. Os policiais militares Cláudio da Silva Scânfala, Marcos da Silva Salviano, Rafael Chaves de Oliveira e Rodrigo Correia de Frias são réus por 2 fraudes processuais e por 2 crimes de falso testemunho. O capitão Geanderson Correia Sodré é réu por fraude processual. Eles todos alegam que atiraram para revidar um ataque de criminosos. De acordo com a denúncia do Ministério Público, os PMs Chaves,
Pires, Frias, Escânfala e Salviano retiraram o material que estava ali no local antes da chegada da perícia e ainda acrescentaram 12 cartuchos deflagrados e um carregador de fuzil com 10 munições intactas ali à cena do crime. Já o capitão G. Anderson, mesmo estando ali no local e podendo agir como superior dos PMs, ele se omitiu da função que por lei ele devia cumprir, que seria então de fazer aí a vigilância sobre as ações dos seus comandados. A Polícia Civil já concluiu esse inquérito, mas não conseguiu definir de onde partiu o tiro que matou a jovem. Isso porque a bala não ficou alojada no corpo da Kathleen, né? Então não foi possível fazer aí um confronto balístico para determinar de que arma partiu o tiro. Mas a polícia afirma não ter dúvidas de que esse disparo saiu da arma de um policial militar. No dia 16 de maio, então, aconteceu a primeira audiência sobre esse caso. Essa testemunha da defesa dos PMs faltou e, portanto, então, vai ser ouvida hoje para dar sequência a esse caso. A gente vai seguir acompanhando. Qualquer atualização a gente traz ao longo da programação. Bianca. Por favor, obrigada, Raíssa Cerdeira. Laís Vieira agora volta para tratar sobre uso de celulares em prisão, que é algo que a gente sabe que acontece em todo lugar. E aí, Laís? Olha, Andreasa, policiais penais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária impediram que 17 celulares chegassem a presos do Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, no complexo de Jericinó, em Bangu. Integrantes da equipe da portaria central desse complexo suspeitaram de 2 visitantes e fizeram contato com o setor de monitoramento. Isso aconteceu ontem. Os homens foram flagrados pelas câmeras arremessando sacolas para as dependências da unidade. Os policiais penais imediatamente apreenderam as sacolas, onde foram encontrados aí os 17 aparelhos de telefone celular, além de carregadores, fones de ouvido, cabos e capas para o aparelho. Os 2 homens e o material arrecadado foram levados para a delegacia de Campo Grande para registro de ocorrência. Andreasa. Parabéns para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, né? É uma filtragem grande, 17 celulares. Eu fico pensando o que passa, né? Porque deve ser uma remessa constante dessas máquinas, filtragem. A gente sabe que os celulares estão lá dentro, né? Nesse caso aqui, 17 celulares. No universo do que circula ali, será que isso é muito ou pouco? Eu tendo a achar que é nada, né? Que é mixaria para o que circula de aparelho celular dentro de presídio. De toda maneira, 17 celulares a menos chegando para lideranças criminosas em presídios, que é uma incoerência fundamental, né? Como é que o sujeito preso continua liderando, né? Como é que a gente tem uma circunstância... A gente vai se acostumando com algumas coisas, né? Vai naturalizando, né? Líder da organização criminosa. Quem é? Tá preso. Mas ainda é líder? Por que é líder ainda? Porque, em tese, está afastado. Não teria condição de manter a liderança. A gente sabe que rei morto, rei posto. Não, o cara continua líder. Em alguns lugares, continua líder com melhores condições de trabalho. Faz um home office dentro do presídio e com segurança. Ele é líder da organização criminosa, vai gerindo os negócios lá e tal, de dentro do presídio. Com direito a toda a comunicação, internet. Protegido pelo Estado, conectado ao mundo. Essa é a realidade. É isso, verdade. A gente não pode naturalizar mesmo, né? 10h49, Andreasa, não dá para naturalizar também falta d'água. Não dá, você já falou sobre isso. Falei sobre isso. A Helena de Bento Ribeiro reclamou que está faltando água desde sábado. E a nossa querida Juliana Polo, que é repórter da CBN, trabalha no site, disse que não só em Bento Ribeiro, em Irajá e no colégio, também sem água desde sábado. Antes, portanto, de começar essa manutenção. Desde sábado, gente. O que está acontecendo? Precisamos de respostas para isso aí, hein? Precisamos, sabemos que o pessoal, a equipe da Águas do Rio, ouve o CBN Rio, né? Então... E tem respondido bem. A gente critica, bate firme aqui naquelas respostas que não dizem nada. A Águas do Rio tem respondido objetivamente, inclusive, espero que cumprindo também, projetando o conserto, a religação da água, assumindo compromissos.
Mas nesse caso aqui, desde sábado, já passou, não tem razoabilidade para isso. Não tem. Agora, 10h50, quero trazer aqui uma notícia sobre a parte administrativa da Prefeitura do Rio. Yes. O prefeito Eduardo Paes sancionou a lei complementar que cria a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos. Essa nova lei ela amplia atribuições da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto, que deixa de ser apenas gestora do Porto Maravilha para se transformar na estruturadora de contratos de concessões e parcerias público-privadas para a cidade. Com essa mudança, o que a Prefeitura quer? A Prefeitura quer uma gestão e uma captação de recursos mais robusta no âmbito de concessões e PPPs no Rio. O município passa a contar com a experiência da companhia, gestora da maior operação urbana do Brasil, para estruturar outras concessões e parcerias público-privadas, como é o caso, por exemplo, do contrato do VLT, do qual a antiga Sedurp sempre foi fiscalizadora. Então tem essa mudança aí agora e vamos ver o que vai surgir dessa transformação, né, Andreasa? Importante. Muito importante. Vamos acompanhar, do ponto de vista prático, o que essa mudança traz. A ideia é boa, né? Vamos ver se resulta, vamos ver se é uma mudança que estrutura um caminho para a mudança. E por falar em VLT, agora normalizada a circulação. Eu falei mais cedo de um probleminha, uma falha, né, que estava afetando as linhas 1 e 2 do VLT, agora funcionando normalmente, então, as duas linhas do VLT Carioca. 10h52. Vem a bronca do ouvinte, vai. Bronca do ouvinte. Hoje vamos colocar no ar o Francisco, morador de Campo Grande. Ele está relatando aqui uma situação que é de suspeita de maus tratos a animais. Vamos ouvir. Bom dia, CBN. Meu nome é Francisco, Fala, eu moro aqui em Campo Grande. Eu queria fazer uma denúncia a respeito de animais, de maltrato de animais, onde uma casa mantém 2 cachorros amarrados na beira da calçada, lá de fora, né? Amarrados numa corrente. Os animais ficam dia e noite ali e jogam um pouquinho de ração, de água lá. Tá? Eu agradeço a ajuda de vocês, porque até agora eu não consegui apresentar a denúncia e alguém fosse lá ver a situação. Obrigado, um bom dia a todos. A gente que agradece a confiança. Eu não tenho, Bianca Santos, ideia de como seria o encaminhamento dessa questão, né? Como é que nós fizemos? A quem procurar numa situação como essa é uma denúncia de um cidadão supostamente, quer dizer, uma denúncia sobre supostos maus tratos a animais. Isso, uma denúncia robusta, né? Ele tem informações, ele mora ali, passa por ali, vê essa situação todo dia. Também é 1746? Também. O nosso produtor Marcos Jangel entrou em contato com a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal para repassar essa denúncia. E o que a Secretaria diz? Que o procedimento para o cidadão deve ser o seguinte: ligar para a Central de Atendimento 1746 para que um protocolo seja gerado. E aí depois o Departamento de Fiscalização vai checar a denúncia. O trâmite, segundo a Secretaria, deve ser esse, porque é através do protocolo que multas e prisões podem acontecer de acordo com a legislação. Aí já morreu o cachorro. Já era. Não pode demorar, né? Porque é o seguinte, vamos lá. Eu entendo que um caminho seja a central de atendimento do 1746 para o protocolo ser gerado. Eu só não entendo por que, se o cidadão toma a iniciativa de procurar a secretaria da área, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal, por que fazendo isso também não se pode gerar um protocolo e haver um encaminhamento? Sabe? Nós procuramos aqui a secretaria. A secretaria poderia dizer, vou cuidar. Vou dar sequência a isso, a essa denúncia. Ou dizer, olha, pede para o cidadão, para o Francisco, entrar em contato conosco. Não é por aqui, é por ali. Dificulta a vida. Dificulta. E a Carla Kátia, que é uma ouvinte também de Campo Grande, disse que o marido dela já passou por essa mesma rua, viu essa situação, fez uma reclamação formal no 1746 e nada foi feito. Então, além da reclamação do Francisco, além da denúncia feita pelo Francisco, que a gente colocou no ar,
Uma outra ouvinte que passa pela região todo dia disse que o marido já fez essa reclamação, já formalizou essa reclamação no 1746. Pô, e ela vai, inclusive, pedir o protocolo para ele. Aí fica ruim, né, Fica, pessoal? Porque, vejam... Para que serve, então? A gente tem eu acho que tem muita coisa no 746. Eu entendo a ideia de centralizar numa central as denúncias, as questões. Só que para isso, você tem que ter um corpo de atendimento muito grande. Tudo é um 746. Tá dado que não vem dando resultado. E aí o cidadão pensa assim, poxa, mas tem uma Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal, sabe? Mas o trâmite para que a coisa aconteça, para que a secretaria se mexa, passa pelo 746, que não responde a contento, como o nosso ouvinte disse aqui sobre o mesmo assunto, um 746 gerando protocolo, aí o Departamento de Fiscalização checará a denúncia. Sabe? É uma burocracia aí que, francamente falando, desencoraja o cidadão a colaborar. É isso, não é outra coisa. Não é outra coisa. Um 746, eu repito, é um bom serviço. E é um telefone que a gente já sabe, já aprendeu. Centraliza tudo bem. Vamos ter um telefone só para evitar dispersão. Só que tem que ter mais gente atendendo. Tem que ser mais despachado, tá lento. E não somos nós que dizemos, é a experiência do nosso ouvinte. Agora, 10h57, antes do repórter CBN, dá tempo de saber como é que fica o tempo nessa semana. Vai. Previsão da Clima Tempo, com Fabiana Weickamp. Também ela voltou, Fabiana Weickamp. Estava com saudade de você, Fabi. Você foi muito bem representada, como sempre, mas que bom que está de novo aqui. O nosso time todo reconstituído, Fabi. Bom dia, Andreasa, Bianca, a Laís também, né? Todo mundo de volta, equipe titular. Bom dia, Fabi. Boa, tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo, melhor agora, né? Adoeci, mas agora tô melhor. Que bom, que bom. E diga pra gente como é que fica o tempo nesse restante de segunda-feira e pode também já dar aí uma palhinha da semana? Dou sim. Olha, Bianca, vocês ainda estão, né, com o reflexo da passagem de uma frente fria pelo Rio de Janeiro. Ela já está afastada agora, mas o problema é que como ela passou, mudou a direção do vento, esse vento ainda está levando umidade, então tem muitas nuvens aí sobre o Grande Rio e sobre a maior parte mesmo do estado. Vocês começaram o dia hoje com alguns pontos de chuva, né, chuva leve, chuviscos, em alguns bairros aí da cidade. Nesse momento não há mais registro de chuva e a tendência é que não chova mais durante a tarde e a noite de hoje. Só que essa nebulosidade ela vai diminuindo bem gradativamente. Então, no decorrer da tarde, vocês terão aberturas de sol, né, voltando aí ficar com o tempo mais firme, e a temperatura ela sobe bem devagar. Neste momento, os termômetros marcam entre 19 e 20 graus na maior parte da cidade, máxima prevista para hoje de 23 graus e a próxima madrugada será bem gelada. Amanhã vocês devem começar o dia aí nos pontos mais frios da cidade com temperatura em torno de 13 graus apenas. Mas a diferença é que amanhã o sol vai realmente predominar já desde cedo e com isso a temperatura vai subir com mais facilidade. Então amanhã vocês terão máxima de 27 graus e sem condições de chuva. Aí, Bianca e Andreasa, entre a quarta e a quinta-feira vai passar outra frente fria pelo Rio de Janeiro, uma frente fria fraca, mas vai provocar um pouco de chuva entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta-feira, e depois ela vai embora. E aí a tendência é que no próximo final de semana, já adiantando o final de semana aqui, vocês terão predomínio de sol no Rio de Janeiro, sem condições de chuva, Bianca e Andreasa. Opa, muito bom. Você vai estar de plantão no final de semana? Estarei. Mas um solzinho é bom também, né? Pra sair do plantão, dar uma caminhada. So sorry. Tá me colocando inveja? Não. Sempre dá pra... Você vê, né, Fabi? A gente fica um tempão fora. E aí, quando volta, já tem que aturar o nosso companheiro, o nosso parceiro. Debochadinho, provocações, debochadinho. Pois é. Que coisa horrorosa.
Tava com saudade de vocês. Fabi, bem-vinda de volta, tá Beijo. bom? Obrigada. Um beijo aí pra vocês e ótima semana pra todo mundo. Pra você Beijo. também. Acho que nesse inverno a gente vai enfrentar aí muitas frentes frias, né? Indo Calor e voltando. calor mesmo, só aqui no estúdio. Só no estúdio. Me dá o eucalipto aí, o spray Ó, ali do até eu Oeste tô do sentindo eucalipto. calor mesmo. Eu vou tirar o casaco. Me dá no um pra repórter borrifar CBN. aqui o eucalipto. Já que é pra fazer sauna, vamos criar as condições adequadas. 11 horas. CBN Rio. Apresentação: Carlos Andreasa e Bianca Santos. Olá, aqui é o César Cielo, campeão olímpico da natação. Hoje eu não vim falar sobre esporte e nem sobre Olimpíadas. Vim falar com você que é empreendedor ou motorista de aplicativo. Você sabia que pode criar o seu aplicativo de transporte regional com a sua marca, tarifas e forma de trabalho? É isso mesmo. A Machine é a líder de mercado em criação de apps de transporte. Agora, o que isso tem a ver comigo? Acesse lá, machine.global/Cielo e descubra. Repórter CBN. Segunda-feira, 27 de junho de 2022. A segunda instância da Justiça derrubou a decisão que obrigava o IBGE a incluir perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero no Censo 2022. A informação foi confirmada hoje pelo Instituto. A decisão é do desembargador José Amilcar Machado, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele defendeu que a inclusão das perguntas causaria grave lesão à ordem pública, administrativa e econômica. A atleta Ana Marcela Cunha conquistou a medalha de ouro na prova dos 5 quilômetros em águas abertas no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Esta é a 13ª medalha dela na história da competição. Na quarta e quinta-feira, Ana Marcela Cunha volta a disputar a medalha de ouro em outras 2 provas. O torneio acontece em Budapeste, na Hungria. Chegou ao fim hoje o julgamento dos acusados pelos atentados terroristas na França em 2015. 130 pessoas morreram nos ataques em Paris e Saint-Denis. O Ministério Público francês pediu a prisão perpétua de Salah Abdeslam, o único dos principais suspeitos pela execução dos crimes que ainda está vivo. A defesa dele alegou que a prisão perpétua é excessiva. O veredito deve ser anunciado na quarta-feira. A Rússia não quitou todas as dívidas em moeda estrangeira que tinham vencimento neste domingo e deu calote internacional da dívida pela primeira vez desde 1918. A inadimplência era esperada desde que os Estados Unidos e diversos países europeus anunciaram sanções econômicas à Rússia depois do início da guerra contra a Ucrânia. O conflito chegou hoje a 123 dias. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Ainda na rede CBN, informações direto de Brasília com Felipe Igreja. Bom dia, Felipe. Bom dia, Bianca. O vice-presidente da República, Milton Mourão, afirmou há pouco que a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, não deve interferir na campanha de reeleição do presidente Bolsonaro, porque a prisão durou pouco tempo. Mourão classificou ainda como apressada a decisão da Justiça de decretar a prisão preventiva de Milton Ribeiro, nesse caso que apura suspeita de corrupção no MEC. Para o vice-presidente, os indícios contra o ex-ministro eram fracos. Mourão disse ainda que confia na palavra do presidente Bolsonaro e do ministro da Justiça, Anderson Torres, que garantiram que não interferiram na operação da Polícia Federal nesse caso, apesar da ligação interceptada pela Polícia Federal em que Milton Ribeiro conta para a filha que Bolsonaro havia informado de que estava com pressentimento de uma busca e apreensão contra o ex-ministro. O vice-presidente Mourão diz que fica com a palavra do presidente Bolsonaro e do ministro Anderson Torres de que os dois não tocaram nesse assunto enquanto estavam viajando para os Estados Unidos. O vice-presidente da República acredita ainda que uma eventual CPI do MEC terá dificuldades para avançar no Senado em função do período eleitoral. Bianca?
Obrigada, Felipe Igreja. No horário de Brasília, 11h05. Há mais de 30 anos, o LAC Laboratório é referência em qualidade, segurança e rapidez. Exames em geral, testes especiais, vacinas, treinos com eletroestimulação, estética e muito mais. Atendimento 7 dias por semana em uma de nossas unidades e a domicílio. Mais informações pelo WhatsApp 998877077 ou pelo site lac.com.br. Garanta as melhores ofertas na Rio Zen e saia com seu Toyota 0 km. Corolla Cross XRE 2023 e Corolla XEI 2023 com bônus de R$7.000 para usar como quiser. É isso mesmo, 7 mil de bônus para você usar em nossa loja. Visite uma de nossas lojas e aproveite para fazer um test drive. Rio Zen, Barra, Pilares, Uptown, Tijuca e Campo Grande. Juntos salvamos vidas. Amor, você é tudo pra mim. Tudo mesmo? É claro, você tá sempre do meu lado, me dando carinho, umas melhores ofertas. Ofertas? Xiii, pedi pro Mundial. Óleo de soja lisa, 900 ml, 8,49. Alho roxo a granel, quilo, 17,90. Sobrecoxas de frango levida, bandeja 1 quilo, 9,90. Costela salgada, quilo, 18,80. Lava louças ODD, 500 ml, 1,69. Mundial, o menor preço total. CBN Rio. Apresentação: Carlos Andreasa e Bianca Santos. Estamos de volta, meus amores. Este é o CBN Rio. Quero dizer que neste intervalo, aproveitando o repórter CBN, aliás, lido brilhantemente por Bianca Santos, que é a melhor leitora de repórter CBN da história, e também o que nós chamamos de rabicho, o complemento, Felipe Igreja entrando desde Brasília, eu abri o Pé de Moleque. Foi, eu vi. E iniciamos o Convescote. Uhum. Já vai quase na metade. Olha lá. Meu Deus! Comemos muito. Eu, Laís Vieira e Maria Eduarda Luan. Laerte Afonso não quis. Não sei por que, tá de dieta, né? Tá sarado. E Bianca Santos também não curte muito Pé de Moleque. E eu não pude, né? Eu não pude. Eu estava aqui lendo o repórter CBN. Você disse que não é muito fã de... Você falou, é verdade ou não é? Desculpa te expor assim, não sei se você... Eu gosto, mas nem tanto, né? Você escolhe outro doce pra comer, não vai ser... Você não vai gastar a sua cota doce. Mas eu vou dar uma provadinha depois. Queria registrar que é muito gostoso. Esse é de Guapimirim. Uhum. Foi o que nos mandou o Márcio Fernandes. Um abraço para ele. Que concorre com o Sandro Mendes. E por enquanto temos um empate técnico. Continuem mandando para cá, para a gente ver quem vai ser o vencedor. Por enquanto temos um empate técnico. Como é que começou essa bagunça mesmo? Eu não me lembro. A gente tava falando de festa junina e aí eu tava com vontade de comer Pé de Moleque e aí apelei. Quem não chora não mama. E aí você criou o concurso... Quem não chora não mama. Concurso Andreasa do melhor Pé de Moleque. Tá bom. Do Rio de Janeiro, no Brasil. Nós aceitamos, inclusive, colaborações de Pé de Moleque de outro lugar. Na sexta-feira foi 24 de junho, dia de São João. Eu não trabalhei, mas eu curto, adoro. Foi bom. Você fez alguma coisa típica? Você veio trabalhar de xadrez? Você fez alguma graça ou esqueceu completamente? Não, na sexta-feira eu me esqueci. O Gabriel Freitas estava de xadrez, mas depois à noite fiz um caldinho, aquele caldinho básico, né? Já estava mais recuperado. Tinha então um quentão para acompanhar, não? Tinha um quentão pra acompanhar, com o maridão em casa mesmo. Ainda não fui numa festa junina. Quentão tinto? Foi. Mas ainda não fui numa festa junina esse ano. Mas vai, né? Ainda vou. Se não for junina, vai ser julina já agora, né? E Laís Vieira, vai ter festa junina? Vai fazer no sítio, Laís, uma festinha pra gente? Tô querendo fazer. Vou convidar. Convide, por favor. Então tá bom, vamos nessa. Tá? Você falou sobre audiência de fora do Rio. Temos muita audiência de fora do Rio, até porque não estamos só em 92,5. Estamos no aplicativo, no site da CBN, no canal da CBN no YouTube, com muita gente conectada, sintonizada, né, Andreasa? Yes, estão aqui Guto Souza, que diz que pé de moça também é gostoso, mais cremoso. O Ivan Oliveira, o nosso querido Zenóbio, Adriano Santos, Lúcia Laís Vieira. Tem uns... Lúcia Laís Vieira. É. Sua parente, tá aqui. Manda um beijo pra tia. Manda um beijo pra tia aí, vai.
Vai. Beijo, Lúcia. Muito Laís bem. Vieira. Tá Gente, não é possível. Lúcia Laís Vieira. Tá aqui o Cinema Antigo, está aqui, por que não? A Nair Lícius. O Ivan Oliveira eu já falei. Esse eu não posso falar teu nome, irmão. Ou o apelido do cara aqui. Como é que eu vou Não falar? fala. Tá Como é que eu vou censurado. Como é que eu vou falar teu nome, irmão? Não posso. Queria registrar, mas não posso. Nada contra, mas não posso. Quem mais? O Matraga Mogizênio. Pessoal complica. Almir Santos. Rapaziada, o Critical Games está aqui na área. Tem muita gente no YouTube. Stefano Arapiraca. Será que ele é de Arapiraca, em Alagoas? Kelly Pereira de Oliveira. Nossa audiência é em todo o Brasil internacional. Sim. Não sabe ainda como acessar o canal da CBN no YouTube? É muito fácil. Vá lá no campo de busca e escreva CBN Rio, que já cai direto na transmissão. Escolha a transmissão do dia, mas lembrando que todas as transmissões ficam gravadas para você. Se você quiser ouvir de novo, também pode fazer isso, né? Aí ativa o sininho, porque assim que começa o programa, você já é avisado. Dá aquele like, aquela curtidinha básica e comenta os assuntos que a gente trata no programa. Tem uma coisa engraçada aqui, que a Fernanda Vasconcelos é nossa ouvinte diária. E ela vê pelo YouTube, ela acompanha pelo YouTube. Só que ela não tá sempre comentando. Aí quando a gente fala os nomes, ela aparece. Ela sempre aparece. Então a gente tem que esperar o rebote. Tem um pessoal que tá conectado e vem dar um alô aqui. Então um beijo pra nossa querida Falou Fernanda. do Realidade Roubada? Realidade Roubada está na área. Eleonora Silva. Não, Leonardo. Hã? Eleonardo. Eu falei Eleonora. Eleonora. Leonardo. Que coisa horrorosa. Um beijo pra Leonora, que a gente certamente tem várias ouvintes Eleonoras, mas... Almira Santos também tá aqui. Almira Santos, Isso. Leonardo Silva, Marcos Lira. Rapaziada, tá na área. Fiquem conosco. Não importa como ou por onde você veja, assista a este programa. O importante, incontornável é fazê-lo. E pelo WhatsApp, muita gente também. O Aimoré Oliveira mandou mensagem. Opa, eu tô aqui no Dial, eu ouço em 92,5. Fala, irmão. Obrigada, Aimoré. E alguns ouvintes comentando ainda aquela denúncia de maus tratos a animais que a gente trouxe no quadro Bronca de Ouvinte. E relatando a dificuldade de falar no 1746... a central de atendimento, o canal de atendimento da Prefeitura do Rio, né, sobre esse assunto em especial, viu? A nossa ouvinte Carla falando que tá difícil, que não tem resposta da Secretaria de Proteção aos Animais. Também chega a mensagem do Túlio, dizendo que essa questão também tem que ir direto para a delegacia denunciar. Tem a Delegacia do Meio Ambiente que recebe esse tipo de denúncia, ou então o batalhão da Polícia Ambiental, da Polícia Militar. Fica aí a dica também para os nossos ouvintes, tá? E tem gente falando sobre o tempo mais friozinho, né? Um tempo mais agradável. O Arlindo Gonçalves diz que Itaperuna, a cidade de Itaperuna, está gelada. E dá aqui boas-vindas a todo o time, ao time titular do CBN Rio. O Oldemar, ele é de Petrópolis, manda um abraço fraterno para toda a equipe, diz que por lá também temperatura bem amena agora. Região serrana, uma delícia, né, para aproveitar o inverno. Obrigada a todo mundo que comenta, que participa, seja pelo canal da CBN no YouTube ou pelo WhatsApp 997642381. Agora 11 horas e 13 minutos. Vamos falar sobre o coronavírus? Vamos? Sobre a Covid-19? Vamos. Porque os dados novamente estão preocupando, né? Acendendo aí o sinal de alerta em algumas cidades, inclusive aqui na capital e também em Niterói. Por exemplo, na Terrinha, na Nikit, o aumento do número de internações nas redes de saúde pública e privada por complicações da Covid acendeu já o sinal de alerta nas universidades, em algumas categorias de trabalho que estão voltando a usar máscaras. O aumento foi de 84% das internações nas últimas 3 semanas. E, além disso, aconteceu uma morte pela doença, coisa que não acontecia há 4 meses. Não havia registro de mortes em Niterói por Covid há 4 meses e aconteceu na semana passada. Então, universidades, escolas e motoristas de ônibus, por exemplo, voltaram a orientar o uso de máscara, mesmo o item não sendo mais obrigatório nas ruas, né? As pessoas estão fazendo isso por conta própria. Empresas, universidades, instituições de ensino
em geral. E para conter o avanço da Covid, a Prefeitura de Niterói está abrindo mais uma nova janela de vacinação. E quem vai falar mais sobre isso é Maria Eduarda Luan. Oi, Duda. Bianca, olha, começa hoje a aplicação da 4ª dose em pessoas a partir de 40 anos em Niterói, na região metropolitana do Rio. Vacinação, portanto, muito importante, né, para conter esse avanço aí no número de internações. E olha, se você está apto, já está dentro da faixa etária, o que você precisa fazer é respeitar o intervalo mínimo de 4 meses da 3ª dose. E a gente lembra que os moradores de Niterói podem agendar a vacinação pelo aplicativo Colab e evitar filas quando chegar ali no posto de vacinação para receber a 4ª dose da vacina. Bianca. Isso aí, obrigada, Duda. Vamos aproveitar que eu tô com você já para trazer também a vacinação aqui na capital, Duda, é importante. Como é que tá? Isso mesmo, e olha, uma meta importante, né, que a gente acabou de bater, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que 70% da população carioca com 18 anos ou mais já tomou a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, a primeira dose, né, a 3ª dose da vacina. A gente lembra, então, que todas as pessoas com 12 anos ou mais que tomaram a 2ª dose há pelo menos 4 meses podem receber essa dose de reforço. Já a 2ª dose de reforço, que é a 4ª dose da vacina, está sendo aplicada nos pontos de vacinação para as pessoas com 40 anos ou mais e os trabalhadores de saúde acima de 18 anos que tomaram, portanto, o primeiro reforço há pelo menos 4 meses. E as unidades também continuam aplicando a 1ª e a 2ª dose da vacina, considerando aí o intervalo na sua caderneta de vacinação. Bianca. Obrigada, Duda. Girando a reportagem, vamos chamar novamente a Gabriel Freitas com atualizações, novas informações sobre o episódio com uma vítima fatal, Jorge Luiz Antunes, o assalto numa joalheria no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, no sábado à noite. E aí, Gabriel? Isso mesmo, Andreas. A Polícia Civil continua fazendo buscas por esses criminosos. 12 pessoas, 12 homens participaram dessa ação criminosa ali no Village Mall, um dos principais shoppings da Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, um shopping de alto padrão. Muita gente estava frequentando o shopping no momento desse assalto, por volta de 6 horas da tarde do último sábado, quando começaram a ouvir tiros, né, vindos ali dos corredores dos shoppings. Muita gente ficou preocupada, né, sem entender exatamente o que estava acontecendo, se eram tiros mesmo que estavam ouvindo. E esse tiroteio causou pânico, né? Há muitos lojistas que fecharam as portas, muitos clientes também. Vamos ouvir o que disse uma cliente, né? Ela contou à TV Globo que acabou se escondendo no estoque da loja onde ela estava. Estava dentro de uma loja próxima, a joalheria. Quando a vendedora viu a correria, a gente foi para ver o que estava acontecendo, a gente só ouviu falando que era tiro, a gente saiu correndo, entrou para dentro do estoque, ficou um tempo lá abrigado até falarem que a gente podia sair. Foi para o 2º andar, onde tinha um estoque, e ficamos lá. Os vendedores fecharam todas as lojas e a gente ficou lá escondido mesmo. E esses criminosos estavam fortemente armados, além de pistolas, alguns deles estavam usando armas maiores, né, com cano maior, ali dando um indicativo de que se tratavam de armas de grosso calibre, de fato. Esse tiroteio causou muito pânico em todo mundo que estava ali, mas felizmente ninguém ficou ferido dentro do shopping. Infelizmente temos a notícia muito triste da morte de um segurança que fazia o trabalho de maneira freelancer, isso do lado de fora do shopping, né? Ele que trabalhava sem carteira assinada, prestando apoio para o time de seguranças que atua dentro da unidade, né? Dentro do shopping. Ele que foi identificado como Jorge Luiz Antunes, de 49 anos, que neste momento está sendo velado. Os familiares e os amigos estão prestando as últimas homenagens, se despedindo do Jorge Luiz Antunes, que recebia uma diária de R$180, pessoal. Era um trabalho informal. A gente ainda não tem informações se ele era contratado diretamente pela Multiplan, que é a empresa que administra o shopping Village Mall, ou se ele era contratado, na verdade não contratado, né, mas ele tinha algum acordo de trabalho com alguma empresa terceirizada de segurança. Isso porque a gente entrou em contato com a Multiplan, que informou apenas para a gente que lamenta a perda da vida do colaborador e afirmou que está em contato com parentes diretos, prestando total apoio, com respeito e solidariedade. A administração também informou que está colaborando com as autoridades. É a única nota que nós temos da Multiplan e do Village Mall, do shopping onde aconteceu esse assalto. O Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, divulgou um cartaz pedindo informações que levem
a esses 12 bandidos que participaram dessa ação criminosa e anunciou R$50 mil de recompensa, viu, para quem tiver informações sobre esses bandidos, que até agora não foram encontrados. A Polícia Civil ainda está buscando os 12 que participaram dessa ação, que levaram muitas joias, um valor que a gente ainda não conhece. A empresa, né, a loja que foi assaltada, não forneceu informações sobre quanto de dinheiro foi levado, né, por esses criminosos em forma de joias, né, relógios também, várias joias que eles conseguiram levar, e ainda todos eles estão foragidos. Se você, ouvinte do CBN Rio, conhecer alguém, ou se você tiver alguma informação, 2253-1177 é o número do Disque Denúncia. Pode fazer também a denúncia de maneira anônima pelo aplicativo do Disque Denúncia. A gente continua acompanhando esse caso e trazendo detalhes assim que a gente tiver novas informações. Bianca e Andreasa. Importante agora saber onde é que estão esses bandidos, né? Além, claro, de toda a preocupação com a família do Jorge, que ficou desamparada depois da morte dele. Bianca, para dar uma aliviada, o Gabriel Freitas está conosco ainda? Sim. Tá aí, Gabi? Tô por aqui. O Gabi, sim. Eu queria te dar o direito de defesa, porque eu não acompanhei in loco, eu não vi você no stand-up paddle, certo? Mas você publicou fotos nas suas redes sociais que indicam... Você é muito alto, né? Mas fatos são fatos. Alguma dificuldade de estabilização? Habilidade zero. E aí, Gabriel Freitas? Habilidade zero, Bianca. Olha, muito difícil se manter de pé em cima daquela prancha, que apesar de grande, não me dá um ângulo de abertura adequado para ficar em pé ali, né? Para quem é mais baixo, eu estava acompanhando até algumas crianças. Para quem não sabe, eu passei o final de semana agora de folga, não estava de plantão, numa pousada em Angra dos Reis, e aí estava curtindo ali, né? O mar estava até bem calmo. Mas tem isso, não pode reclamar, não pode apontar onda. Você estava numa piscina... No mar não tinha uma onda, Gabriel Freitas, tá? Então defenda-se, continue a sua defesa. Pois é, o mar estava tranquilo, não tinha nenhuma dificuldade com relação ao mar, mas a prancha em si, apesar de grande, não me dava aquele ângulo de abertura. A gente tem que ficar com a perna um pouco mais arcada, né, para ficar em pé, para conseguir estabilidade. E por ter 1,94 m, não estava conseguindo ficar em cima daquela prancha. Então, estabilidade foi muito difícil de conseguir. Crianças que estavam fazendo a mesma função que eu ali, a mesma atividade em cima da prancha, querendo ficar em pé, remando para se divertir, estava conseguindo tranquilamente. Eu mesmo que não consegui cair algumas vezes e coloquei alguns trechos lá na minha rede social. Eu não tenho provas. Mas foi legal. Eu não tenho provas. Mas quando eu tentei, eu fui bem. Não foi nem aqui no Rio, não. Foi lá em Guarda do Embaú. Não havendo registro, é a sua palavra e, portanto, eu acredito. Por favor. Eu acredito completamente. Você acredita, Gabriel? Acredito, Bianca, acredito, porque a nossa diferença de altura é bem grande, né? Gabriel, Gabriel, não, tá, Bianca? Não vem com a carteirada da altura, não, Gabriel. Não vem com carteirada da altura, não. Que você tá com esse negócio de... não é, para com isso. É claro que a altura atrapalha, mas não vem com essa, não, porque você se defende da sua imperícia humilhando os baixinhos, entendeu? Isso aí. Que é isso que você tá fazendo. Só faltou dizer, Andreasa teria mais facilidade para fazer o stand-up, mas é verdade. O Gabriel, vocês ouviram, e ele cutuca a gente. O Gabriel Freitas, não, você sabe, 1,94 m, complica e tal. Chato, né? Eu te conheço, Gabriel Freitas, não vem com carteirada de altura não, tá bom? Habilidade zero. Beijo, tchau, hein? Tchau. Beijo, tchau. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Ainda bem, né, que a gente teve um assunto aqui para aliviar um pouco os ânimos, que tá pesado, tá duro o noticiário. Agora 11h23, vamos às ruas do Rio, vamos saber como é que tá o trânsito nesse momento e informar para o nosso ouvinte. No elevado Paulo de Fronten, tinha um carro enguiçado até agorinha há pouco, mas ele já foi retirado no sentido túnel Rebouças, na altura do Rio Comprido. Trânsito melhor nessa região. Na Ponte Santos Dumont, um carro enguiçado também está prejudicando, só que nesse momento, uma faixa ocupada no sentido Orla, na Zona Oeste, e a movimentação é intensa. Trânsito lento no Jardim Botânico por conta de um acidente que aconteceu mais cedo envolvendo 2 carros no sentido Humaitá, na altura do Jockey. Lentidão pelo caminho.
Trânsito também está lento na Marechal Rondon, na Zona Norte, por causa de uma obra da concessionária Águas do Rio. É na altura da rua Souto Carvalho. Movimentação melhor agora na linha amarela, boas condições nos dois sentidos. Pela Avenida Brasil já foi liberado o trânsito na altura da Penha, onde um ônibus e um utilitário bateram. Melhores condições. Linha vermelha com trânsito intenso na altura da Maré, no sentido centro do Rio. 11 horas e 25 minutos. O que a gente vai fazer agora? Vamos falar sobre a homenagem ao Dom Phillips nesse domingo, Vamos. Porque aconteceu aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente em Niterói, a despedida ao jornalista britânico que morreu assassinado na Amazônia. Escolheu morar no Brasil. Sim. Escolheu, apaixonado pelo Brasil, escolheu morar em Niterói com a sua mulher, Alessandra, brasileira. Estava escrevendo um livro sobre a Amazônia. Aliás, os amigos, os parceiros se comprometeram em concluir o livro de Dom Phillips sobre a Amazônia como forma de homenageá-lo, e houve um funeral de Dom com muitas homenagens, discursos, né? O corpo foi cremado nesse domingo em Niterói e, emocionada, a Alessandra Sampaio, esposa dele, falou sobre os riscos que os defensores da causa indígena e do meio ambiente correm aqui no Brasil. Seguiremos atentos a todos os desdobramentos das investigações, exigindo justiça no significado mais abrangente do termo. Renovamos nossa luta para que nossa dor e a da família de Bruno Pereira não se repitam, como também a das famílias de outros jornalistas e defensores do meio ambiente, que seguem em risco. E ela ressaltou, falando 2 vezes sobre esses riscos que existem. O velório foi restrito a parentes e amigos, o caixão estava coberto com a bandeira do Brasil e uma foto do Dom. Ele e o indigenista Bruno Pereira foram assassinados durante a viagem pelo Vale do Javari, no Amazonas, no dia 5 de junho. Os corpos foram encontrados 10 dias depois. Acho que todo mundo acompanhou essa história, né? E 3 homens acusados de participação nas execuções permanecem presos. Outros 5 suspeitos ainda são procurados. O Dom, como você disse, vivia no Brasil. Havia 15 anos, ele participava de coberturas sobre conflitos fundiários e atividades ilegais como garimpo e pesca. Que é uma costura que coliga a atividade criminosa naquela região, especificamente algumas áreas de dificílimo acesso a tráfico ilegal, obviamente, né, de drogas e de armas, tráfico pesado naquela região. Há o garimpo ilegal e há a pesca predatória, além das questões fundiárias. Tudo isso, Bianca, um lavando a mão do outro. Uma verdadeira organização criminosa associando essas atividades criminosas, inclusive para lavagem de dinheiro. Então, o garimpo lavando o dinheiro do tráfico, lavando o dinheiro da pesca ilegal, também o extrativismo. Não nos esqueçamos disso, não apenas mineral, a derrubada de madeira, de árvores, tudo isso numa região em que o Estado não está presente. E a gente precisa dizer o seguinte aqui, tá bom? Com muita franqueza. Além de todo o despautério que há no súbito, de repente, a partir de 2021, isso não há registro anterior, do súbito interesse das Forças Armadas, do Exército especificamente, na questão eleitoral, das urnas eletrônicas, queremos fiscalizar. Eu fico pensando se as Forças Armadas, se o Exército, ainda que fosse verdadeira essa preocupação com a integridade das nossas urnas, se as Forças Armadas teriam tempo a perder com isso, não cumprindo o seu papel de defesa do Estado brasileiro, dos brasileiros, daqueles que estão aqui na Amazônia. Para mim é bizarro que a gente veja general brigando por causa de urna eletrônica, ausente no Brasil profundo, na Amazônia. Fica esse registro aqui. 11h29. CBN Rio.
Garanta as melhores ofertas na Rio Zen e saia com seu Toyota 0 km. Corolla Cross XRE 2023 e Corolla XEI 2023 com bônus de R$7 mil para usar como quiser. É isso mesmo, R$7 mil de bônus para você usar em nossa loja. Visite uma de nossas lojas e aproveite para fazer um test drive. Rio Zen, Barra, Pilares, Uptown, Tijuca e Campo Grande. Juntos salvamos vidas. O melhor bacalhau do Rio você só encontra no Adegão Português. Há 58 anos, trazendo um bocadinho de Portugal para a família carioca. O Adegão Português traz até você a maior variedade de bacalhau, peixes e frutos do mar em um ambiente aconchegante e cheio de histórias. Venha nos visitar no bairro Imperial de São Cristóvão e na Barra da Tijuca. Ou, se preferir, nós vamos até você pelo delivery. Veja o nosso site em adegãoportuguês.com.br. Adegão Português, a sua casa portuguesa com certeza. Há mais de 30 anos, o LAC Laboratório é referência em qualidade, segurança e rapidez. Exames em geral, testes especiais, vacinas, treinos com eletroestimulação, estética e muito mais. Atendimento 7 dias por semana em uma de nossas unidades e a domicílio. Mais informações pelo WhatsApp 998877077 ou pelo site lac.com.br. Repórter CBN. Segunda-feira, 27 de junho de 2022. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Brasil não pode admitir uma ruptura do Estado Democrático de Direito. Ele disse que o Tribunal Superior Eleitoral não pode ser colocado sob suspeita sem justa causa e defendeu a segurança das urnas eletrônicas. As afirmações foram dadas durante a abertura do Fórum Jurídico de Lisboa. Pacheco, porém, não mencionou especificamente o presidente Jair Bolsonaro, que tem feito críticas sem provas contra o TSE e o voto eletrônico. A Polícia Federal solicitou a quebra do sigilo telemático de Jair Renan Bolsonaro, mas o pedido foi rejeitado pela Justiça Federal do Distrito Federal. O filho mais novo do presidente Bolsonaro é investigado por suspeita de tráfico de influência. O objetivo dos investigadores era acessar registros de e-mails e conversas por mensagens. Mas o juiz Ricardo Leite considerou que os argumentos do pedido eram insuficientes. A defesa de Jair Renan diz que ele é inocente. O índice de confiança da construção teve alta de 1,2 ponto em junho e chegou a 97,5 pontos em uma escala que vai até 200. O crescimento foi registrado pela Fundação Getúlio Vargas depois de uma queda de 1,4 ponto em maio. Já o nível de utilização da capacidade da construção chegou a 77,1%. O secretário do Partido Comunista da China afirmou que a política de Covid-0 pode durar 5 anos na cidade de Pequim. Entre as medidas adotadas estão a testagem em massa obrigatória e a restrição de viagens. A informação foi divulgada pelos meios de comunicações estatais e levou a críticas nas redes sociais. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Amor, você é tudo pra mim. Tudo mesmo? É claro, você tá sempre do meu lado, me dando carinho, umas melhores ofertas. Ofertas? Xiii, pedi pro Mundial. Óleo de soja lisa, 900 ml, 8,49. Alho roxo a granel, quilo, 17,90. Sobrecoxas de frango levida, bandeja 1 quilo, 9,90. Costela salgada, quilo, 18,80. Lava louças ODD, 500 ml, 1,69. Mundial, o menor preço total. Podcast. Rodada Globo CBN. Os jogos do seu time. As informações dos nossos repórteres. Com a melhor análise. Podcast. Rodada Globo CBN. Às sextas, às 7 da noite. Nos principais agregadores de podcast. Futebol Globo CBN.
Futebol Globo CBN. Você nunca viu tanto craque junto. Oferecimento. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? Monroe, a primeira para o mundo, para você. Betnacional.com, a bet dos brasileiros. Cimento Mauá Ultra Forte, melhor não há. CBN Rio. Apresentação: Carlos Andreasa e Bianca Santos. Estamos de volta, meus amores. Este é o CBN Rio. Ela é Bianca Santos. Vocês ouviram agora, eu não preciso dizer nada. A melhor leitora do repórter CBN em todos os tempos. Você deu até uma parada... Uma pausa dramática. Uma pausa dramática, né? Pra falar do... Era o que eram forças... Chamei sua atenção, né? Forças estatais. Não, meios de comunicação. Meios de comunicação estatais. Eu achei muito impressionante isso. Na verdade, eu me confundi mesmo com a palavra. Não, mas você se confundiu, mas... tecnicamente, para o ouvinte, percebeu, né? Você fez uma pausa dramática, assim, uma coisa incrível, Bianca Santos. Muito obrigada. Tá de parabéns. Aplausos tem aí, Laerte Afonso? Tá bom, obrigada. 11h35, os nossos ouvintes participam o tempo todo aqui do CBN Rio e comentando alguns assuntos que a gente está tratando, que a gente já tratou no programa, né? Festinha junina, tá na pauta aqui da nossa audiência. O nosso querido ouvinte Álvaro, que fala direto de Orlando, Flórida, Estados Unidos, tá com uma saudade de uma festa junina. Ele pensou aqui no bolinho de aipim, na macaxeira, mandioca, imbatíveis, indispensáveis em qualquer festinha junina. Diz o Álvaro, direto dos Estados Unidos, será que ele encontra uma festinha junina boa lá? Em Orlando? Deve ter na comunidade brasileira, né? Com toda certeza. É só procurar que acha. Tem um pagode bom também em Orlando, um samba bom. Tem do futebol dos brasileiros. O pessoal sabe viver, né? Sabe. O Flávio tá reclamando do serviço do 1746. Diz que não é de hoje, que não tá legal não, hein? Já foi bom. Não é mais. Ele falou que precisou abrir 3 protocolos para Rio Luz para reparar lâmpadas de um poste na rua. E sabe quanto tempo que levou para o serviço acontecer? 2 meses. E uma bagunça danada. Sai daqui, vai para ali, manda para lá, manda para colar. Isso tudo pela Central 1746. O Flávio tá na bronca com o 1746, viu? A gente vai repassar aqui a mensagem pro pessoal. Eu adoro o acolá. Para aqui, para colar. Obrigado por usar o acolá. Outro dia alguém usou de sorte. De sorte como expressão, eu acho maravilhoso. Sabe a expressão de sorte? De sorte que? Acho fantástico. Parabéns aos que usam, os resistentes que ainda usam de sorte e acolá. E o criminalizado ademais. Hein, Bianca Santos? Você usa ademais ou você acha cafona também? Ademais. Uso pouco, mas não acho cafona. Tá bom, então. Tudo na nossa língua é bonito, né? Tudo a pode nossa ser língua bem portuguesa se for bem usada, é muito bonita, é muito bela. Pelo nosso WhatsApp, o Carlos Alvarenga diz que o que não é belo é o tratamento ao atendimento de maus tratos a animais. Foi também pauta no CBN Rio de hoje. Ele disse que em Niterói isso está muito abandonado. Ele e a mulher dele, a Claudinha, infelizmente presenciam com muita frequência cavalos e éguas transportando pessoas em pleno centro e arredores em Niterói. Eles moram no bairro da Engenhoca, que fica a 5 quilômetros do centro, e vira e mexe assistem a esse problema. E em uma ocasião, eles estavam voltando na van escolar deles, indo para o centro de Niterói, e viram um rapaz de moto na Feliciano Sodré levando um cavalo. Ele estava em direção ao Fonseca e, por incrível que pareça, o cavalo tinha que fazer a velocidade da moto, sem descanso. Olha só que tortura para o animal, né? Ele fica muito triste de ver essa situação. A gente agradece aqui ao Carlos, tio Guto e tia Claudinha, que trabalham com van escolar, são ouvintes do CBN Rio. Um beijo para vocês e obrigada por fazerem essa denúncia. Vamos ficar mais atentos e passar para as autoridades de segurança. E você vê que a gente toca num assunto sem pretensão, né? Menciona um assunto aqui, a partir da nossa bronca do ouvinte, maus tratos, descuido com animais, um 746 inoperante, as pessoas reclamando. E aí, Bianca Santos, explode. O ouvinte vem, esse é o mundo real. A gente não fabrica pauta aqui. Essa é a pauta orgânica. Isso é a pauta orgânica. O ouvinte que nos trouxe
a reclamação, e aí o que acontece como consequência? Outras dezenas vêm, mais até, com reclamações da mesma natureza. É mundo real, Bianca Santos. É verdade. Agora, 11h39. Toque de letra. Hoje é com ele, Laerte Afonso. Para. Ele fez um teatro, falou, Fez. agora chama ele, chama ele. Aí ele chama quem? O Heraldo Leite. Quase. Hugo Lago! Mas no ser Brasil. chamado de Heraldo Leite é um elogio, né, Andreasa? Olha aqui, Heraldo Leite, meu chapa, meu irmão, grande imperiano, tamo junto, Heraldo Leite. Mas o Hugo Lago, vocês já viram o Hugo Lago? Já viram o Hugo Lago narrando um gol com aquele pulmão? Barbaridade. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, Andreasa? Grande abraço pra você. Alô, Bianca Santos. Alô, toda essa galera que tá ligada aqui no CBN Rio. O programa tá cada vez melhor, hein? Aliás, Andreasa, rapidinho pra gente não sair muito aqui, senão a Laís vai virar me chamar. Não, mas ela gosta de vai você, sim. o negócio vai Vai sim, sim. vai sim. E eu adoro ela também, porque além dela ser uma pessoa maravilhosa, ela é uma profissional excelente. Olha aqui, eu tava ouvindo uma música esse final de semana e eu lembrei agora por causa do Ademais. Tava com a minha esposa jantando e tava tocando uma música do Djavan que diz assim, como é que é? Timidez, mas sabe voar pra fugir da sombra do não querer. Ademais, quem é que quer sofrer? Olha aí. Aí eu lembrei agora quando você falou do Ademais. O problema não é a palavra, é o uso da palavra. O Laerte já tá louco aqui procurando essa música. Você sabe o nome dela? O nome da música é Aliás. Aliás. Tocará no final do seu bloco. Será o final do bloco. Hugo, falando aqui do nosso assunto, eu ontem assisti ao jogo Botafogo e Fluminense. Eu fiquei muito impressionado porque há muito tempo eu não via um clássico com tal imposição de um lado sobre o outro. Deu tudo errado na estratégia do Botafogo, claramente, mas o Fluminense fez o que nós chamamos de amasso. Amassou Exatamente. O Botafogo no seu campo. O Botafogo no primeiro tempo até conseguiu contra-atacar um pouco, no segundo tempo não conseguiu. E o Fluminense só no finalzinho conseguiu o justíssimo gol da vitória, né, Hugo? Exatamente. E o resumo do clássico foi esse mesmo. Venceu o time que quis vencer, que buscou a vitória, que esteve o tempo todo em campo batalhando pelos 3 pontos. 1-0, o gol do zagueiro Manuel, e o Fluminense está subindo, está confirmando sim a boa fase. Aliás, essa boa fase ela só é possível ser vista, na minha opinião, porque o Fernando Diniz, a gente pode dizer, encontrou um padrão tático para esse elenco, para fazer com que esse grupo entre em campo e consiga os resultados jogando um futebol convincente. O Fluminense, sim, tropeçou há algumas rodadas, chegou a perder alguns jogos seguidos, mas acho que foi tudo dentro do planejamento. Claro, ninguém queria perder, mas já era esperado, porque o time também oscila, né? É um trabalho que está começando. O Fernando Diniz está comandando o Fluminense em 15 jogos apenas nessa nova etapa do trabalho. Então está no início sim, mas um início bastante interessante, técnica e taticamente falando. E ontem a vitória do Flu sobre o Botafogo, ela coroou o time que mais quis vencer o jogo. E o Fluminense mereceu essa vitória, está bem no Campeonato Brasileiro. O Fluminense nesse momento está aos poucos subindo na tabela de classificação, agora vai procurar evidentemente olhar para a próxima rodada, mas já estando dentro de um G6. E vencendo e contando com uma combinação de resultados, na rodada, evidentemente, do final de semana, o Fluminense poderá, sim, ser um time de G4 do Campeonato Brasileiro. Ou seja, está em ascensão, está em boa fase e ontem, repito pela terceira vez, foi merecedor da vitória de 1-0 sobre o Botafogo. É o time do Rio que melhor joga futebol neste... Não tenho dúvidas. Não, neste momento, sem dúvida, é um time bem treinado, tem treinador, tem estratégia. Você percebe, o cara pode até errar, mas você percebe que o Fernando Diniz estuda o adversário, prepara o time. Verdade. Tem uma lógica no trabalho dele. Não é entra aí e faz o teu, filhão. Não é, sabe? Então, o Fluminense não está nesse lugar à toa. A gente não sabe o que vai acontecer depois. O Flamengo pode crescer, o Flamengo tem um conjunto de jogadores mais talentosos, sim. Mas em termos de estratégia, planejamento dentro de campo, trabalho, treinamento, padrão de jogo, vai ser difícil chegar no Flusão. E o Fogão, Bianca Santos? O Botafogo tem agora a diretoria minimizando a derrota, né, Hugo?
e focando em seguir, reforçando e buscando casa nova. Quer reforços? É isso mesmo. Olha só, a situação do Botafogo é a seguinte: o Botafogo, claro, quer as vitórias, está disputando o campeonato para tentar conseguir os títulos, no caso Copa do Brasil e Brasileirão, mas nesse momento o Botafogo está em reconstrução. Se a gente pode dizer que o Fluminense é um time em reconstrução, no caso do Botafogo, é um clube em reconstrução, ainda com esse novo modelo de administração, a SAF, o John Textor fazendo os investimentos para que o Botafogo suba não só em classificações dentro de competições, mas seja um clube um pouco maior do que já é, principalmente na questão de patrimônio. E essa questão de patrimônio inclui isso que você disse aí, Bianca, a casa nova. O John Textor está procurando em 3 anos no máximo, palavras dele, quando foi receber o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro, ele disse que em aproximadamente 3 anos o Botafogo terá um novo estádio. Não disse se vai construir, não disse se vai comprar, se vai arrendar um novo estádio, enfim, ele disse que o Botafogo vai ter sim uma nova casa, um novo estádio. E ele recentemente criticou o estádio Newton Santos porque ele disse o seguinte: teoria do John Textor, um estádio que tem pista olímpica não é um estádio próprio para se jogar futebol. Palavras dele. A gente sabe que há outros estádios assim pelo mundo, mas ele quer um estádio para o Botafogo com uma cara mais próxima daquilo que ele entende ser uma arena de futebol. E reforços, é claro, ele está buscando. O Saravia, a gente já vem falando aqui ao longo da última semana, é hoje o objeto de desejo do John Textor. Ele quer esse jogador vestindo a camisa do Botafogo. As negociações seguem acontecendo e agora a grande promessa dele é que no dia 18 de julho, quando vai reabrir a janela de transferências internacionais, o Botafogo traga mais um pacote de reforços para a sequência da temporada. Então, assim, a preocupação do Botafogo hoje está longe de ser com esse jogo de ontem. Essa derrota de 1-0 para o Fluminense, ferimentos leves, porque o planejamento do Botafogo é outro. Ô John, meu amigo Textor, o Botafogo está jogando no Estádio Olímpico. Houve Olimpíadas ali. Usain Bolt correu naquela pista. Isso é bom. Valorize isso. Ou vai construir um estádio também? Todo mundo que agora quer construir estádio. É inacreditável. Isso é desqualificação do equipamento público pelo qual o Botafogo, diga-se, tem um acordo de aluguel bem vantajoso. Verdade. Enfim, vamos em frente mudar de assunto, Hugo, para falar do Mengão, que se prepara para o confronto quarta-feira, jogo difícil na Colômbia, não é Bogotá, tem que viajar até Bogotá, depois pegar um ônibus, sim, uma estradinha sinuosa para enfrentar o Tolima, e tem titular provavelmente indo embora, né, Hugo? Exatamente. Assim, tá numa condição bastante incerta. E hoje eu diria que ele tá mais para sair do que para ficar. Eu tô falando do Andreas Pereira, que apareceu na lista de prováveis reforços do Fulham, da Inglaterra. O Manchester United já tinha aceitado negociá-lo com o Flamengo, só que no início do ano para cá, a negociação simplesmente esfriou. O Flamengo não se posicionou mais em relação a garantias financeiras, quando depositaria o dinheiro acordado, 10 milhões de euros, foi o que acordaram as duas partes, com mais 3 de bônus, enfim. Ficaria tudo em 13 milhões de euros, o Flamengo ainda não se posicionou oficialmente. E o Fulham está querendo. O Andreas Pereira, que já demonstrou que quer ficar no Rio de Janeiro, ele não quer sair do Flamengo. Então, assim, a situação está incerta. Ele não foi retirado da lista de inscritos da Libertadores e vai para o confronto com o Tolima na quarta-feira lá na Colômbia. Só um outro detalhe, hoje uma informação de agora, o Everton Cebolinha se apresentou, já está treinando, mas ele ainda vai precisar de 3 semanas para estrear, a janela de transferências internacionais só no dia 18, enfim. E aí o Everton Cebolinha, ele estava de férias em Fortaleza, já chegou, hoje fez aquele reconhecimento lá no Ninho do Urubu, primeiras atividades, e daqui a pouquinho ele vai estar à disposição do Dorival. Hugo, sobre o Andreas Pereira, ele está sob contrato. O contrato dele acaba no dia 30 de junho, a famosa quinta-feira. Então, em tese, o último jogo dele seria contra o Tolima. E a gente tem de elogiar o jogador, porque nessa situação de grande insegurança, isso não, e mesmo com toda a pressão contra ele, depois daquela falha gravíssima na final da Libertadores, esse rapaz tem sido, nos últimos jogos, com segurança, o melhor, mais regular jogador do Flamengo. Então, e cumpre o seu contrato, o seu papel com extremo profissionalismo, porque podia ter relaxado já, né? Ainda mais com a perspectiva de jogar na primeira divisão, na Premier League, novamente, e quer ficar no Flamengo. Se o Flamengo conseguisse
rever a situação com o Manchester, porque o Manchester está chateado com o Flamengo. O Flamengo descumpriu um acordo. Sim. Se o Flamengo conseguisse reverter, era capaz do Andreas Pereira abrir mão dessa chance de jogar a Premier League novamente para ficar no Flamengo. Então, esse rapaz merece elogios pelo seu profissionalismo. Agora, o Vasco da Gama, Hugo, tá numa briga aí com o Maracanã e quem entrou na história foi o governo do estado pedindo a liberação do estádio para que o Vasco possa receber o Sport, né? Exatamente, só para a gente resumir aqui, né? Houve aquela dissidência ali, o Vasco estava em acordo com o Maracanã, de repente acabou o acordo, as partes começaram a brigar, o consórcio que administra o estádio disse não para o Vasco para levar o jogo para o Sport para lá, disse que o gramado vai ficar muito sobrecarregado, desgaste, enfim. Só que aí o governo do estado entrou no circuito e sugeriu que o consórcio abra o estádio para o Vasco receber o jogo com o Sport no final de semana. Então, essa semana vai haver muito disse-me-disse, muito... agora é oficial isso aqui. Não, agora caiu. Agora é oficial aquilo ali. Vai para o São Januário, vai para Maracanã, volta para São Januário. Então, assim, essa semana promete em relação a essa situação. Só uma informação de agora a pouco, aliás, foi até trazida também aqui, agradecer aqui a audiência qualificadíssima do Bom de Bola, Edson Mauro, tá ligado no nosso programa, querido, hein, Andreasa, Bianca? Pois é, sobre a reunião que vai acontecer hoje à tarde entre os vice-presidentes do Vasco, conselheiros e executivos da 777 Partners para que o contrato tenha aí a sua última etapa de análise e seja assinado caso aprovado. Essa é a situação do Vasco hoje, mas o jogo com o Sport ainda pode acontecer no Maracanã. O governo do estado, como disse a Bianca, entrou nessa parada aí. Agora, Hugo, antes de encerrar aqui, não está no seu roteiro, mas será que hoje vai ter onda lá para o Mundial de Surf? Pois é, as ondas de Saquarema estão bastante agitadas e o vento, pelo que a gente está acompanhando, né, soprando bem favoravelmente aos brasileiros. Então a gente está aqui observando, né, o Miguel Pupo está lá também, ele está, inclusive nesse momento agora, na 8ª etapa do circuito e a gente está acompanhando aí para saber se os brasileiros vão fazer, os nossos surfistas e as nossas surfistas vão fazer bonito lá nas praias de Saquarema. Legal, os melhores surfistas do mundo todo estão no Rio de Janeiro, em Saquarema, na linda Saquarema. Muito lá, já mesmo? Muito. Claro que não. Não mete essa. Hugo, para sua despedida tem música. Vamos lá. Foi num jantar sábado, viu? Hugo é um romântico. Hugo Lago. Um romântico. Último romântico. Beijo. Mandar um beijo pro Edson Mauro também, né? Bom de bola. Eu adoro o Edson Mauro. Que cara generoso. Opa, que é o entra Edson na fila Mauro. aí, hein? É isso aí. Eu também. Beijo, Hugo. Valeu, 11h52. Um abraço, Andreasa, Bianca. Tchau. Sabe quem que eu adoro também? Ele, que tá chegando. Vai, vem. Chegando. Ele. CBN Rio. Circulando com Ronald Vilago. Ronald Vilago, que é a melhor dica cultural da história da humanidade em todos os tempos. Também é o riso, a gargalhada, a alegria mais conhecida do rádio universal. Como vai você, Ronald Vilago? Bom dia, Andreasa. Bom dia, Bianca. O Laerte que tá com a gente hoje? É, bom dia, Ronald. Bom dia, Laerte. Bom dia, Laís, time do estúdio. E bom dia, ouvinte da CBN. Ô, Ronald, vem cá. Uma semana de festas nas artes plásticas. Muito legal no CCBB. A exposição Portinari Raros. São raros trabalhos de Portinari, raros em termos de conhecimento? Como diz o curador dessa mostra, o Marcelo Dantas, é o lado B do Portinari. O Marcelo Dantas está também assinando a curadoria da exposição imersiva lá no MIS, em São Paulo, Portinari para Todos, e agora também abre, a partir de quarta-feira, lá no CCBB, o Portinari Raros, que traz aí, como ele falou, o lado B, né? Então vem muitas obras de coleções particulares, a maior parte, né, da obra do Portinari integra coleções particulares mesmo. Vai ser exibida a coleção de figurinos que o Portinari fez para um balé russo, também o cenário também é um projeto dele, e os estudos para aquele painel sensacional
o Guerra e Paz, que está lá na ONU, né? Em Nova York, que é um painel gigantesco que o Portinari fez. O governo brasileiro presenteou a ONU com essa obra que ficou tão importante que quando ela veio para o Brasil, no início dos anos 10, né, deste século, quando ela veio para o Brasil para ser restaurada, ela depois saiu e foi exposta em grandes museus no mundo, entre eles o Metropolitan em Nova York, o Grand Palais em Paris. Viajou o mundo antes de voltar lá para sua casa, que é a ONU nos Estados Unidos. Então a gente tem esse orgulho desse pintor brasileiro que se exercitou também até em cerâmica. Até isso a gente vai poder conferir nessa mostra Portinari Raros, que abre na quarta-feira lá no CCBB. Tem uma história, evidentemente, a gente tem ali um número limitado, né, no acervo, mas haverá uma instalação também que vai percorrer todo o trajeto das cerca de 5.000 obras do Portinari. É muita coisa, é um trabalho muito relevante, é um dos maiores pintores do mundo e a gente tem esse orgulho de dizer que ele é brasileiro. Então a gente vai poder conferir o trabalho dele em loco, lá no CCBB, a partir de quarta-feira. Então, recomendo muito ao ouvinte da CBN Portinari Raros. Gostaria de convidar também o ouvinte da CBN a conferir mais detalhes sobre essa exposição na matéria de capa, hoje do segundo caderno no Globo, uma matéria assinada pelo Nelson Gobi, em que ele conversa com o curador da mostra e traz mais detalhes aí sobre Portinari Raros, que abre quarta-feira no CCBB do Rio. Filme, tem O Homem de Toronto estreando na Netflix? O mais assistido, Bianca, foi uma comédia, eu gostei da definição desse filme, o gênero é comédia de ação. É um filme que foi o mais assistido da Netflix nesse final de semana e ele é estrelado pelo Woody Harrelson e pelo Kevin Hart. E a história é divertida, porque é aquela velha história da troca de identidades, né? Uma pessoa normal vai se hospedar no Airbnb, lá num hostel, e aí ele é confundido com um assassino de aluguel que é interpretado pelo Woody Harrelson, e eles têm as identidades trocadas, e eles têm que manter as identidades trocadas ali por algum motivo que não vale a pena contar, que senão vira spoiler. É uma comédia para dar risada mesmo. Teve um crítico, o crítico Miguel Morales, do site @nerd, ele deu a melhor definição. O Homem de Toronto é um filme de streaming que não chega a ofender. Ele é bom para passar o tempo, se você topa passar uma vergonha aqui e ali. E a gente chama a atenção pelos dois grandes artistas à frente desse elenco, Woody Harrelson e Kevin Hart. Então, quer dar umas risadas? Vai lá no Homem de Toronto na Netflix, Bianca. Muito legal. E tem uma estreia, um projeto internacional da Globoplay. Da Globoplay, Andreasa, com de produção original, né? A Globoplay, evidentemente, muita coisa produz aqui no Brasil, mas agora é uma parceria com a HBO Max, e chama-se Theodosia, que é a história de uma menina, uma adolescente, que vai enfrentar uma sociedade secreta de pessoas que adoram um determinado deus egípcio. Ela é uma estudiosa de egiptologia, ela própria, e ela fica à frente aí dessa turma de adolescentes que vai enfrentar essa sociedade secreta. São 3 episódios e eu acho que vale a pena a gente registrar. Acabou de estrear no dia 21 na Globoplay e é a primeira produção Globoplay em parceria com outros players internacionais. Então vale a pena a gente dar uma olhada ali e ficar atento. Theodosia já está em cartaz lá no Globoplay. E para fechar, temos a música da semana. A gente está precisando tanto de fé, né, nesse momento. A gente, nos últimos anos, tem precisado muito dela e a gente conta com Gilberto Gil nos incentivando a fazer a manutenção da nossa fé, porque ela não costuma falhar. Esse mestre que fez 80 anos aí ontem, várias homenagens, né, na TV, nos jornais. A gente encontra homenagens ao Gilberto Gil merecidas aí. Matérias ele muito Brasil. Bonitas, né, Ronald? Muito sensíveis. Ontem, Luciano Huck, você pode assistir na Globoplay. Foi muito bonita a união da família toda. A família está viajando, eles estão em turnê. Estão nesse momento na Alemanha. Tem também a entrevista dele para o Globo, lá com o Bolívar Torres também, que foi muito legal, que ele fala desse processo de envelhecimento. Também recomendo. Fica aí a nossa homenagem modesta aqui do Circulando a esse gigante que é o Gilberto Gil, que ensinou a gente a andar com fé. É isso. E que família legal, né? Queria ser amiga da família do Gil. Eu sou apaixonada pela Preta Gil. Falo logo, sou apaixonado pela Preta Gil. Que história, que carreira do Gil, né? Que criador, grande artista, que homem livre, né? O Gil é, em essência, um anti-acadêmico, né?
É verdade. E ele é tão imenso, ele foi absorvido e chegou a esse momento ingressando na Academia Brasileira de Letras. Algo que no passado seria inimaginável. Mas se você pensar na trajetória do Gil, na pluralidade da trajetória do Gil, faz todo sentido, porque ele tá em todo lugar, ele é de todo lugar. Grande Gilberto Gil. Beijo, Ronald. Obrigada pelas dicas, demais. Beijo, até sexta. Beijo, irmão. Segunda e sexta, Ronald Vilardo com a gente. Vamos com fé? Vamos? Só se for assim, Bianca Santos. Porque esse é o CBN Rio, né? Tem que ter muita fé, né, Bianca? Tem sim. Obrigada, ouvinte, pela companhia. Vamos embora com a equipe completa. Eu, Andreasa, Laerte Afonso e Laís Vieira. E você, né? Você é peça fundamental no nosso timaço. Até amanhã. Tchau. CBN